Boa noite, boa noite, boa noite, queridos ouvintes do Tropa Cast. Estamos aqui reunidos mais uma vez com mais um assunto para apreciação de vocês. Estou eu aqui, Guilherme Tomichio, apresentador do canal Ciência Cotidiano, e terei o prazer desta noite ser o host da conversa. Então eu gostaria de introduzir os participantes aqui e depois fazer algumas considerações. Então, por favor, Maurício, apresente-se. Olá a todos, eu sou o Maurício, sou gordo, nerd e estou participando do TropaCast de hoje mais uma vez e sou dono do canal Você Pense Nisso. Muito obrigado pelo seu oi, Maurício. Pirula, por gentileza. Oi, eu sou o Pirula. O Pirula é conhecido pela sua eloquência, é fenomenal. Tá certo. Clarion de la Falote. Desculpa? Oi, sou eu sou o Clarion, apresentador do canal Fantástico Mundo de Clarion e tô aí. Beleza. Yuri Greco. Oba, falou aí. Desculpa, fala aí, gente. Boa noite, todo mundo. Sou eu do canal Eu Ateu. Sou eu. Vou participar na medida que eu conseguir aqui, que o tema hoje é meio complicado, né? Mas se eu conseguir contribuir, vamos tentar. Valeu, Yuri. Realmente o tema de hoje é bem complexo, gente. Então, peguem o seu café e mantenham a cabeça aguçada. Davi, por favor. Olá, boa noite todo mundo. Eu sou o Davi, do canal Mr. Primata Falante. Também estou no mesmo esquema do Yuri, o tema é bem complicado, mas vamos ver com o que eu posso contribuir aí. É isso aí, gente. Então estamos todos aqui e o tema de hoje, para quem ainda não sabe, é livre-arbítrio. Nós vamos conversar sobre isso. Só para avisar vocês, nós tivemos uma série de imprevistos para esse TropaCast, de maneira que as coisas podem ficar um pouco bagunçadas. Então, só para avisar, talvez a gente aborde 2 assuntos nesse mesmo programa, mas provavelmente não. Então eu gostaria de começar fazendo uma introdução do assunto. Então, livre-arbítrio é um conceito que é conhecido na maioria das religiões e ele se opõe a, basicamente, o destino, que seria a ausência de livre-arbítrio. Na verdade, algumas religiões tentam compatibilizar as duas coisas. Mas é basicamente, livre-arbítrio é saber que você está no controle de você mesmo, é você poder escolher os seus próprios atos. É um conceito antigo, e é um conceito que eu acredito isso a gente vai discutir durante o programa, tenha sido criado para resolver alguns dilemas que existem nas religiões. Por exemplo, por que um ser bondoso mandaria alguém para o inferno? Sendo que, se não existe livre-arbítrio, não tem sentido esse lado, entendeu? Porque ele teria criado alguém para essa pessoa ir para o inferno. Desculpa, alguém quer falar alguma coisa? Bom, acho que eu devo ter ouvido algum ruído aí. Enfim, do ponto de vista científico, nós podemos ver o livre-arbítrio na seguinte ótica. As leis físicas da física clássica, se você pegar toda a física de Newton, toda a física de Maxwell, toda a física antiga, anterior à mecânica quântica, são leis deterministas. O que isso significa? Significa que são leis que elas preveem comportamentos exatos. Elas preveem tudo como deve ser, como se fosse um reloginho funcionando. Então, um ser hipotético que conhecesse todas as leis físicas do universo e conhecesse todas as condições iniciais do universo, poderia saber que hoje, dia 21 de abril, às 9 horas da noite, você estaria me ouvindo aqui falar na Rádio Vlogs, na internet, sobre livre-arbítrio. Por outro lado, depois do século XX, quando surgiu a mecânica quântica, esse paradigma mudou de figura, porque as leis da mecânica quântica são leis probabilistas, ou seja, são leis não deterministas. E, portanto, você já não pode dizer com certeza as coisas, mas sim com probabilidades. E aí entra o questionamento de se existe livre-arbítrio ou não. Nas leis físicas clássicas, nas leis físicas de Newton, de Maxwell, das físicas antigas, não existe livre-arbítrio. Simplesmente porque as leis físicas do universo não permitem que isso aconteça. Já na mecânica quântica, o questionamento fica mais sofisticado, porque aí as leis já não são deterministas. Só que o livre-arbítrio é uma coisa um pouco mais complicada que isso, e isso envolve também alguns conhecimentos de biologia. Então eu gostaria de iniciar a discussão oficialmente agora, lembrando a vocês que na nossa fanpage do Facebook existe uma enquete com as seguintes perguntas: existe livre-arbítrio e se a vida tem graça com livre-arbítrio? Você pode responder na nossa fanpage do Facebook, facebook.com/TropaLanternaVerde. E se você quiser participar do programa, a nossa hashtag do Twitter é TropaCast. Então eu gostaria de introduzir a discussão perguntando para cada um qual a sua concepção sobre o que é livre-arbítrio. Por favor, então, Clarion, qual a sua concepção sobre livre-arbítrio?
Pois é, eu penso um pouquinho, eu não foco um pouco nessa questão do destino, de ser possível a gente prever o que vai acontecer ou não. Tá? Eu vejo o livre-arbítrio mais como a capacidade de você decidir as suas ações independente da vontade de outra pessoa. Tá? Tem uma diferença aí, porque existe coisas que você não tem a capacidade de decidir, mas que também não depende da vontade de outra pessoa. Tipo, eu não posso decidir que eu não vou gostar de picanha, por exemplo. Eu posso decidir não comer picanha, isso, mas eu não posso decidir não gostar. É uma questão que não envolve a vontade de ninguém. Agora, se chega outra pessoa para mim e fala assim, você não vai comer picanha, senão eu vou te dar porrada, isso a pessoa está cerceando meu livre-arbítrio. Mais ou menos por aí. Mas ela estaria cerceando o seu livre-arbítrio ou ela estaria proibindo que ele existisse? Porque, vamos dizer, você ainda teria a possibilidade de tomar porrada e não comer picanha. Apesar de que, bom, enfim. Aí vai entrar em graus diferentes. Acho que vai aprofundar isso mais pra frente. Ok. Então, Yuri, por favor, sua concepção sobre livre-arbítrio. Bom, a minha ideia é muito parecida com o do Clarion. Eu acho que o livre-arbítrio se refere a ser senhor das suas decisões e, óbvio, das consequências dela. Então, às vezes a pessoa pode aparecer aí alguém comentando, não, mas não é livre-arbítrio de verdade se eu não tenho a liberdade de matar uma pessoa sem sofrer punição. Eu não acho que isso tenha a ver com livre-arbítrio. Acho que livre-arbítrio, exatamente o que o Clarion falou, é você ser o senhor das suas decisões. Eu vou tomar as decisões, elas vão ter consequências, mas eu vou ter que encarar essas consequências, vou ter que ter a maturidade e a responsabilidade de avaliar essas consequências antes das minhas decisões, sem alguém influenciar essa decisão. Perfeito. Pirula, por favor, suas concepções sobre o assunto? Eu sei lá, eu não queria puxar muita polêmica para outros assuntos agora, mas assim, o que eu enxergo do livre-arbítrio, claro que eu também não vou discordar muito nem do Clarion nem do Yuri, porque é bastante óbvio que existe o livre-arbítrio para alguma coisa. Ele só não é tão livre quanto os religiosos querem que seja. Né? É exatamente isso que o Clarion falou. Você pode escolher comer ou não picanha, mas você não pode escolher gostar ou não de picanha. Né? Eu posso escolher ou não fazer sexo. Isso não vai me obrigar a gostar ou não de sexo. Sabe? A religião, principalmente a cristã, que é onde a gente está embutido, ela leva o livre-arbítrio para coisas que não são de livre-arbítrio da pessoa. Como, por exemplo, se ela vai ser homossexual ou não, né? Se ela vai ser, sei lá, não pode dizer... por exemplo, você não tem livre-arbítrio com relação à cor da pele, você nasce com a cor da pele. A única pessoa que teve livre-arbítrio com relação a isso foi o Michael Jackson. Você não tem como escolher esse tipo de coisa. Né? E você tem também a outra questão, né? Que o livre-arbítrio é aquilo exatamente que o Guilherme falou. Ele age contra a ideia de destino. Tem algumas religiões que tudo é predeterminado. Então, por exemplo, o calvinismo eu sei que é assim, é tudo predeterminado. O máximo que você pode fazer é agradecer a Deus pelo destino que você recebeu. Tanto que um calvinista dificilmente ele vai fazer uma oração pedindo alguma coisa a Deus. Né? O calvinista geralmente ele simplesmente agradece alguma coisa a Deus. É um tipo de crente um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Que são os evangélicos pentecostais. E você tem a questão como se fala? O livre-arbítrio, ele é muito útil quando você vai discutir a existência do mal. Né? Do ponto de vista religioso, a existência do mal, ele foi justificado muita parte por causa do livre-arbítrio, porque senão eu ia falar, por que Deus não acaba com o capeta e pronto, o mal acabou e fim? Porque o capeta teve o livre-arbítrio de seguir a Deus ou não. Deus está fazendo com que ele exerça o livre-arbítrio. Né? E aí isso vale para qualquer outra pessoa, se quiser seguir o capeta ou se quiser seguir Deus, né? Então, acho que é uma ótima saída pela direita. Fala assim, ok, agora eu posso me safar disso daí. Né? Nem preciso dizer que isso daí é uma desculpinha esfarrapada. Acaba que
sendo um artifício retórico de teólogo, né, nesse sentido. Mas assim, como eu estava dizendo para o Maurício hoje mais cedo, a questão toda do livre-arbítrio, se você parar para pensar a fundo, o que eu pretendo introduzir na discussão depois, ela é bem mais profunda do que apenas um viés religioso. Não estou dizendo que alguém disse isso, tá? Só tô complementando para os nossos ouvintes. Maurício, por favor, suas concepções sobre o tema. Bem, faltou pouco para falar, né? Porque todo mundo já falou quase tudo sobre o assunto, mas bem, eu acho que assim, nós temos realmente um livre-arbítrio de escolher o que a gente quer fazer da nossa vida. Porém, eu considero que ainda a gente é muito influenciado pelo meio que a gente vive e principalmente pela sociedade que a gente tá. Porque muitas das nossas escolhas a gente pensa que está fazendo assim, não, vai ser o melhor, mas tem sempre uma influência de um meio exterior. E que acaba mudando até mesmo a nossa concepção do que a gente quer. Ok, obrigado. Davi, por favor, você tem algo a acrescentar? Na verdade, é pouca coisa a acrescentar. Para mim, a noção de livre-arbítrio seria eu ter completa liberdade a respeito das decisões. Eu não acho que a gente, vamos dizer assim, psicologicamente, a gente seja tão livre assim, porque tanto tudo as experiências que a gente já passou, a genética nossa, eu acho que tudo, de certa forma, influencia. Então, a gente pode até, de certa forma, vamos dizer assim, influenciar nós mesmos para as nossas decisões e etc. Mas o livre-arbítrio em si, da gente ter essa decisão sobre nós em relação a tudo, eu não acho que a gente tenha, não. Porque eu acho que até quando a gente toma decisão, a gente já tem não só influências externas, como o Maurício falou, mas também as influências que a gente carrega que a gente nem se atenta para elas, né? Ok, obrigado. Bom, eu queria lançar uma pergunta agora aqui para todos, e eu gostaria também que você que está ouvindo a gente participasse dessa pergunta pelo Twitter. A pergunta é, existe destino? E veja bem, quando eu pergunto se existe destino, eu não estou perguntando sequer se nós podemos conhecer o nosso destino. Talvez existisse destino, mas ele fosse inacessível a nós. Mas não muda o fato que existiria algo chamado destino. O que vocês pensam sobre isso? Por favor, Bom, Pirula. Eu posso falar. Eu acho que destino não existe. Né? Agora, nesse ponto, falar de destino seria uma coisa muito mais interessante ouvir a sua opinião, Guilherme. Porque você que é físico. Né? Eu li muito pouco sobre física, mas parte do que eu vi sobre aquela história das teorias dos multiversos, né? Em que cada universo poderia ter uma realidade paralela em que, sei lá, no universo paralelo, nós aqui estaremos conversando, mas, sei lá, o Bernardo estaria participando. Sabe, num outro universo paralelo, o Bernardo, na verdade, nunca tinha comprado uma câmera e nunca fez vídeos para a internet. Sabe, e essas coisas variáveis, assim, entendeu? Numa outra realidade paralela, o Hitler venceu a Segunda Guerra. Sabe, Numa outra, eu era magro. Não, aí não. Por Isso é exemplo, impossível. Difícil, hein? Numa outra, o Mass Effect teve um bom final. Eu queria fazer umas considerações sobre destino, sim, o Tomichio. Você quer Fique à responder vontade. primeiro o Pirula ou não? Não, é que eu tava só querendo dizer que, assim, se você tiver que levar... Porque, assim, a priori, numa concepção genérica, assim, eu diria que o destino não existe. Né? O destino é uma ótima desculpa que você dá para justificar coisas ruins na sua vida. Agora, o que eu falo é assim, se você tiver que levar em conta essa questão das teorias dos multiversos, por exemplo, eu não conheço quase nada disso, mas você não poderia dizer que o destino existe, mas que haveria a possibilidade de uma determinada coisa acontecer. Não sei. X. É que eu falei, eu não... Bom, vocês preferem que eu dê a resposta do ponto de vista físico agora ou você quer falar primeiro, Yuri? Por mim, tanto faz. Tanto faz, cara. Você é o host, escolhe aí. Então tá bom, já que eu sou roxo, eu sou pica grande da conversa, então deixa eu falar o que a física tem a dizer sobre o assunto primeiro. Primeiro eu gostaria de dizer que é o seguinte, a concepção de livre-arbítrio, ela é uma concepção perturbadora, no sentido que negar o livre-arbítrio é doloroso, e se você não acha isso, honestamente, eu tô dizendo aqui sujeito indefinido, tá? Se você pensa que não ter livre-arbítrio é uma coisa simples de aceitar, provavelmente é porque você não pensou muito a respeito do assunto ainda. Mas assim, do ponto de vista físico, como eu disse antes, as leis clássicas da mecânica, do eletromagnetismo, são leis deterministas. O que isso significa?
Significa que elas seguem equações que me dão exatamente a posição dos corpos em função do tempo ou do espaço. Então, por exemplo, se eu tenho um corpo se movendo sob a ação da gravidade, eu consigo dizer para você onde aquele corpo está para sempre, para qualquer instante de tempo. Então, se você imaginar um ser que, hipoteticamente, conheça todas as equações diferenciais que governam todos os movimentos de todos os corpos do universo, e esse ser tivesse a condição de interpretar todos esses movimentos, não poderia existir livre-arbítrio, porque simplesmente alguém já sabe o que vai acontecer por causa das leis físicas. Vocês conseguem entender esse conceito? Então você poderia pensar assim, ah não, mas eu tô aqui por vontade própria. Não tá, você pensa que está com vontade própria, porque esse ser já sabia, como ele tem as equações de movimento que regem cada partícula do seu corpo, ele saberia dizer que, que as suas áreas cerebrais estariam sendo estimuladas de tal maneira que você estaria pensando o que você está pensando agora. Claro que esse ser é completamente hipotético, porque nenhum ser, nenhum computador, muito menos um ser humano, poderia conhecer todas as equações de todas as coisas do universo, muito menos interpretar todas elas de maneira a ter um sentido e conseguir prever o futuro dessa forma. Mas não muda o fato que, de um ponto de vista mais amplo, de um ponto de vista filosófico, se as leis clássicas estivessem corretas, o livre-arbítrio não existiria. Embora que ninguém pudesse prever o futuro com certeza, mas não existiria livre-arbítrio. Nas leis da mecânica quântica, a coisa bagunça, porque as leis não são deterministas, elas são probabilistas. Só que daí para você falar que você pegar isso e dizer que existe livre-arbítrio são outros 500. Aí, novamente, a gente vai se aprofundar depois nessa história. Agora, Yuri, você queria fazer considerações, por favor? Eu quero fazer uma consideração e uma pergunta para você, tu me chama. Minha consideração sobre destino. Você perguntou aí para todo mundo dizer se acredita em destino ou não. Não, eu não acredito em destino. É meio óbvio. Além de ser ateu, eu sou cético. As pessoas às vezes confundem, acham que todo ateu tem que ser cético, isso não é verdade. Eu sou ateu e cético, não acredito em Deus, não acredito em alma, não acredito em espírito e não acredito em nenhuma força sobrenatural. Por quê? Forças sobrenaturais são aquelas coisas que não podem ser explicadas através de fenômenos naturais. Se a gente pega uma coisa dessa e consegue explicar, ela deixa de ser sobrenatural e passa a ser natural. Então eu não acredito em destino, mas o que eu queria falar é o seguinte. Eu acho destino, esse conceito de destino, uma ferramenta covarde e uma ferramenta perigosa, uma arma muito perigosa. Eu acho covardia você embutir na cabeça das pessoas o conceito de destino. Pessoas mais estudadas ou com maior poder político, alguma coisa assim, vistas como líderes, embutir a ideia de destino é uma tremenda covardia, porque você está ensinando o quê? Isso na onda do que o Teco Hashimoto ele colocou aqui no Twitter, falando assim, o livre-arbítrio te liberta da obrigação de seguir o destino, você passa a não aceitar qualquer situação. Exatamente isso, o destino te ensina a ser o quê? Conformista. Uma pessoa conformista, uma pessoa que não luta, uma pessoa que não questiona, uma pessoa que não tem ambição. E além do mais, você pode embutir culpa na pessoa por destino, como os espíritas fazem. Né? E os hindus, né? Na verdade, os espíritas copiaram dos hindus. A pessoa nasce lá toda sem, sei lá, um filho da talidomida, alguma coisa assim. Nasce sem 2 braços, sem 2 pernas, não sei o quê. Aí você vai falar com um líder espírita, não, é porque 2, 3 vidas atrás você foi um facínora, assassinou um monte. Pô, o cara é deficiente e culpado agora, entendeu? E ele é obrigado a se conformar, em vez de buscar uma vida melhor, não sei o que, não, eu era um facínora, então agora eu tenho mesmo que pagar essa conta. Então eu acho assim uma covardia e acho psicologicamente criminosa a ideia de destino. E minha pergunta para você, Tomichio, que não tem nada a ver com o que eu falei agora, você estava falando da física clássica ser determinista. Sim. Vou te fazer uma pergunta que eu posso estar falando uma enorme besteira, mas eu lembro de ter lido alguma coisa sobre teoria do caos. A teoria do caos não viria derrubar esse determinismo? Ou seja, a teoria do caos, se eu não me engano, é alguma coisa do tipo: é absolutamente impossível, tecnicamente impossível, prever todas as variáveis que vão entrar numa equação. Isso não derrubaria o determinismo, se é que eu estou certo? Então, não. Eu vou explicar por quê. Teoria do caos é o seguinte, na verdade a gente chama a teoria do caos o estudo de sistemas que são caóticos. E o que são sistemas caóticos? São sistemas que são muito sensíveis à variação de condições iniciais. Vou dar um exemplo para poder ficar menos abstrato. Vamos dizer que eu esteja estudando a atmosfera da Terra, certo? Aí eu crio um modelo a partir de leis físicas, sei lá, eu modelo ele com gás.
Ou mesmo, mais especificamente, eu analiso o movimento de um grupo de partículas da atmosfera para tentar prever o tempo, certo? Nesse modelo que eu vou fazer, vão ter parâmetros que eu vou precisar para poder fazer minha previsão numérica. Por exemplo, poderia ser a pressão do ar, poderia ser a temperatura, poderia ser a altitude, poderia ser uma porrada de outras coisas. Só que o que acontece? Nesse tipo de sistema, porque ele é um sistema caótico, ele é um sistema que apresenta essa característica, se eu meço 10 atmosferas de pressão e na verdade a pressão não é 10 atmosferas, é 11, a minha previsão, o resultado que eu vou obter a hora que eu colocar esse número na equação, vai ser uma coisa radicalmente diferente do que seria se eu colocasse 11, entendeu? De 10 para 11 mudou uma unidade só, mas o resultado foi drasticamente alterado. Só que, e aí qual que é o problema do nosso ponto de vista para esse tipo de sistema? É que não existe medição perfeita. Ninguém consegue fazer uma medição 100% precisa. Ó, aqui tem 10 atmosferas de pressão, 100% isso aí. Não tem. Qualquer um que foi no laboratório sabe que existem erros de medição agregados. Só que o problema é que nesse tipo de sistema, esse erro é crucial. Porque se você tiver um erro pequeno, esse erro pequeno pode fazer toda a diferença do mundo. Só que ainda assim, não muda o fato de que se eu tivesse uma maneira de medir a pressão com 100% de precisão, eu conseguiria sim prever o tempo com 100% de exatidão. Ou seja, o problema desse sistema é mais instrumental do que efetivamente teórico. Vocês entenderam a diferença ou não? Eu entendi. Aham. Entendi. Tá. Só queria dizer o seguinte, cara. Tô reparando, né? O Teco Hashimoto, ele tá sempre acompanhando os nossos TropaCast, tá mais do que na hora de você participar do cast, hein, meu? Vê se no próximo... O grande Teco, velho. Ô, Teco, vê se no próximo você não participa com a gente, cara. Porra, ia ser eu concordo. Se o cara tá sempre junto com a gente aqui, nada mais justo. Mas assim... A conexão no Japão deve ser menor que a nossa. Só que eu gostaria de fazer um adendo só, Yuri, na sua fala. Eu concordo com tudo que você falou. Concordo que é uma ideia covarde, eu concordo que é uma ideia conformista, mas aí eu volto a lembrar. Então, assim, é verdade, é uma ideia covarde, é uma ideia conformista, mas ela poderia ser verdade. E se ela fosse verdade, bom, não importa se ela é conformista ou covarde, concorda? Verdade é verdade, acabou. Então, o que eu tô pensando na discussão... Poderia ser, eu poderia ser uma leitora com uma carreira de teta, eu poderia, mas não sou. Então poderia ser verdade? Poderia, mas não é. Mas aí que tá, não é... É isso que acho que a gente tá conversando no momento, não é uma coisa 100% precisa, entendeu? Tanto é que nas leis clássicas, ela é verdade, né? Nas leis quânticas, aí a discussão já fica mais complicada. Eu tô brincando, é aliviar o assunto. Ok, alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu. Diga. Você falou aí em respeito à física clássica e à quântica. Essa imprevisibilidade da física quântica, ela atrapalharia a gente a fazer uma previsão a nível macro? Bom, a nível macro, dificilmente. Você vai ter... Se você tentar tratar uma situação a nível macroscópico, usando uma teoria como a mecânica quântica, que é uma teoria para corpos microscópicos, você vai ter uma correção muito pequena. Assim, você não vai nem conseguir medir essa correção. Então, a nível macroscópico, não. Muito dificilmente. Só que aí entra o que o Yuri falou do sistema caótico, né? Se você pegar, por exemplo, o cérebro humano, eu afirmo sem sombra de dúvida, tranquilamente, que é um sistema caótico. Se você for analisar a questão da eletricidade no cérebro. Por exemplo. E aí, se você desconsiderar que o seu sistema é quântico, você vai ter um errinho na medição, e esse errinho na medição pode gerar uma medida completamente diferente do que você esperaria obter. Entendeu? E aí, nesse ponto, pode entrar a ideia de livre-arbítrio. Entendeu? Entendi. Eu queria só perguntar uma coisa. Primeiro, eu realmente não acredito em destino, mas eu queria fazer uma pergunta. Digamos que existisse destino, que tudo seria de acordo com uma linha que nós vamos seguir independente das nossas ações. Você acha que através de conhecimento físico, metafísico, inferno que for, desculpa se eu estou falando alguma besteira, mas você acha que seria possível conseguir controlar justamente esse destino?
Não, né? Porque se existe destino, não importa se você sabe ele ou não. Ele vai ser assim, Puta que ponto pariu. final, pelo menos. Essa foi gordice, hein? Como é que você vai controlar Não. destino? Calma, deixa eu. Justamente a definição de Deixa eu destino. deixa eu explicar, ô infeliz. Puta que Deixa eu pariu. explicar. Digamos que consiga Odeio gordo, controlar ou visualizar o destino das pessoas. Entendeu? Eu acho que talvez eu tenha falado mal, desculpa se eu falei mal. Mas imagina que consigam inventar uma máquina ou alguma coisa que consiga visualizar o destino de cada uma pessoa. Agora Até tem o uma fim da questão sua diferente aqui, que surgiu meio que duas definições diferentes de destino aqui, né? Que uma tá meio ligada à coisa religiosa, alguém determinando o destino, alguém escolhendo o destino, vamos dizer assim, uma divindade ou qualquer coisa do tipo. E outra, essa que o Guilherme falou, em respeito à física, seria simplesmente uma coisa impessoal, vamos dizer assim, né? Seria só a capacidade da gente prever o que vai acontecer, independente da vontade de... Exatamente, com acréscimo que assim... Diga, Pirula. Não, eu ia só comentar. Não, termina de falar. Com acréscimo que é o seguinte, as duas definições, de certa forma, são parecidas, só muda o fato que na definição religiosa existe alguém que sabe esse destino. Na religião da física... Puta merda. E não foi gordo, hein? Não foi gordo. Cadê o termo? Agora Cadê você o deu munição termo? pro Ave Newton, amém Einstein. Então, na visão da física, a diferença é que nós não sabemos qual é esse destino. E, na verdade, nós não podemos afirmar que alguém sabe, mas hipoteticamente seria possível sabê-lo. Certo? O que você ia falar? Então, isso é que eu queria perguntar. Eu lembro que há muito tempo atrás tinha um seriado muito bom, aliás, que passava acho que na Record, que era um cara que ele recebia todo dia o jornal. Chamava... Não sei se vocês lembram desse Early seriado. Edition. Isso, Early Edition, isso mesmo. Era muito bom esse seriado. Isso, ele recebeu o dia seguinte. E o jornal, obviamente, era tipo Cidade Alerta, né? Tipo, só tinha desgraça. E ele tinha um dia para tentar evitar que essas desgraças acontecessem. Então é basicamente isso que eu acho que o Maurício quis perguntar, apesar da gordice dele, né? Eu acho que o que ele quis dizer foi o seguinte, se você souber o destino com antecipação, ele deixa de ser destino. Porque aí você pode mudar. Uma coisa meio De Volta para o Futuro. Não sei. Ou então não é destino. Porque assim, você tem duas interpretações disso, né? Você tem, que nem o De Volta para o Futuro. O De Volta para o Futuro do filme nada do que você faz está escrito. Ou seja, o McFly na história corrente dava a mão e não virava um grande guitarrista, e na história que ele modificou, ele evitava o acidente que fazia ele quebrar a mão e virava um grande guitarrista. Em compensação, você tem aquele outro filme que chama Máquina do Tempo, baseado, se não me engano, no livro do George Orwell, não lembro agora. Não, senhor, Bom, continua falando aí. Um escritor famoso. Não é o HP Lovecraft, Bom, continua. Ele é vítima da própria tragédia dele, né? Porque ele tenta voltar no tempo para salvar a noiva, só que ele só inventou a máquina do tempo porque a noiva dele morreu. Então, se ele conseguisse salvar a noiva, significaria que ele não conseguiu inventar a máquina do tempo e ele não teria voltado. Então, pelo próprio paradoxo, sempre que ele tenta salvar a noiva, ela morre de algum jeito diferente. Morre de algum jeito diferente. Porque é a única forma do paradoxo se resolver. Ele não teria inventado a máquina se ela não tivesse morrido. É bem interessante. Então, porque eu lembro que no filme, eu não li o livro, eu li só o filme, e é exatamente essa ideia. É aquela coisa, tipo assim, ela originalmente tinha morrido atropelada por um bonde. Depois ela caiu um piano na cabeça dela, sabe? Cada hora era uma morte diferente. Ele não tinha como evitar a morte dela, de algum jeito. E isso seria uma interpretação diferente. Tudo bem que restrita a esse exemplo, mas seria uma interpretação diferente de destino, né? Tem diversas interpretações, eu acho. Inclusive, por exemplo, uma que o Tolkien adota... vou dar um exemplo. Por exemplo, era destino que o anel chegasse até a mão do Frodo. H.G. Mas não era Wells destino... é o nome do autor. Oi? H.G. Wells é o nome do autor do livro Máquina do H.G. Wells, isso mesmo. Sim, H.G. Wells, o escritor de Guerra dos Mundos também, etc. Isso, da Guerra dos Mundos, exatamente. Ok, então, por exemplo, destino na visão do Tolkien é o seguinte, seria destino que o anel chegasse na mão do Frodo, mas não era destino que ele levasse o anel até Mordor. A partir do momento que ele fez essa escolha, se traçou o destino dele diferente, então seria uma espécie de destino composto, não sei se vocês entenderam mais ou menos a ideia. Tem eventos que vão acontecer, só que a sua reação para esses eventos não está destinada. A partir da sua reação, aí você traça um outro destino.
seria uma outra visão diferente. É tipo aqueles livros Aventura Solo de RPG. Sim, tipo isso. A hora que você escolheu a página que você vai, aí o que acontece naquela página acontece, ponto final. Não, mas aí você tem que segurar o dedo assim na página anterior pra você não perder. O que você viu? Morreu, eu não morri, voltei. Não. Nossa, bons não tempos. foi essa página que eu escolhi. Não, o engraçado é isso, né? O engraçado é você ter essa coisa, tipo, você tem alguns caminhos. Uma vez tomado o caminho, tudo que for em decorrência daquele caminho vai estar traçado. Né? Mas aquela sua escolha não está. É parte essa questão de destino que eu acho que os espíritas têm, se não me engano. Eles têm uma questão de destino parcial, de que você tem o livre-arbítrio de fazer o bem ou fazer o mal, mas algumas coisas já estão traçadas porque é justamente para pagar teu karma, né? Tem umas ideias mais ou menos assim. Exatamente. Né? Do ponto de vista físico, isso continua não fazendo sentido, assim. Nem do ponto de vista metodológico, nada. Nenhum disso faz sentido. Faz sentido nesse daí que o Yuri explicou, né? Mas uma questão, mas toda religião não pensa nisso, que tem todo um destino, que nem o plano de Deus, o karma. Não é toda religião que tem essa noção de destino? A questão da religião eu acho até complicada, porque assim, geralmente eles misturam vários conceitos que são logicamente incompatíveis. Por exemplo, livre-arbítrio com onisciência. Quer dizer, como é que você tem livre-arbítrio se Deus já sabe o que você vai fazer? Não tem sentido. Exatamente. Entendeu? Então... Eu acho que também, né, a questão, do ponto de vista que a gente está tratando, assim, pelo menos do que eu penso, que eu não acredito nessa questão de um destino pré-traçado, mesmo, vamos dizer assim, tomando essa concepção de que algumas coisas poderiam ser predeterminadas. São muitos detalhes que a vida tem, não daria pra gente simplesmente traçar algumas coisas como, por exemplo, tá destinado que eu vou cursar física, e a partir daí eu traço um todo o destino. Porque isso é só uma coisa pequena da vida. Se a gente for considerar assim, teria que olhar que cada passo que eu resolvo dar, pra direita e pra esquerda, isso já é uma decisão que eu tomo diferente. Então... de certa forma, eu acho que seria complicado a gente falar que existe alguma coisa predestinada que faria todo o resto seguir, sabe? Porque as decisões que a gente toma no dia a dia, eu acho que não dá pra gente considerar só que as mais marcantes fariam parte disso. Né? Mas, Davi, os calvinistas e algumas seitas ortodoxas, se não me engano, acho que os católicos ortodoxos turcos também, eles são muito claros em dizer que tudo terminado. Tudo o quê? Ao invés de um tênis laranja, isso é porque estava escrito. Você, na verdade, não escolhe nada. Você pensa que escolhe. É isso que essa parece, se eu não me engano, inclusive, que Lutero, por exemplo, assim, claro que aí entra também a crença dele de Deus e diabo, né? Mas ele tinha a crença de que, na verdade, nessa vida a gente não define nada que a gente vai fazer. Ele até tem uma frase que ele usa, que ele fala que nós somos como um cavalo que Deus e o diabo estão disputando, e a gente tem que só torcer para que um dia, quando a gente morrer, seja Deus o último a ter montado, né? Então, as religiões, de certa... eu já não acredito nessas definições de religião exatamente por causa dos pressupostos que eles já tomam, né? É complicado. Mas uma coisa eu tenho que concordar com os calvinistas nesse sentido. Eles, pelo menos, reconhecem que é incompatível você falar de livre-arbítrio e onisciência. Então, ou é onisciente, ou é livre-arbítrio. As duas coisas não dá. Agora, do ponto de vista... necessariamente, tirando o fato de intervenção, tirando um Deus que intervisse ou que decidisse o nosso destino, tá? O simples fato dele conhecer o nosso destino já significaria uma ausência de livre-arbítrio? Sim. Por exemplo, imagine que você esteja com uma arma apontada para mim. Você pode me matar ou não. Só que Deus já sabe o que você vai fazer. Então, que escolha você tem? Deus já sabe. Entendeu? Porque de certa forma é como se você já fosse fazer. Então, você já não tem opção, né? Exatamente. Tem até Mas sei lá, por exemplo, se a minha mulher vier aqui agora e trouxer um expresso pra mim, isso não é uma cantada pra ela fazer isso, ela sabe que eu vou tomar. Mas acho que a Giz entendeu o recado, né, Giz? Ela sabe que eu vou tomar o expresso. Não, então, mas por exemplo, eu tenho, teoricamente, o livre-arbítrio. Aí eu posso criar um paradoxo. Não, mas ela sabe, ela sabe dentro de certa probabilidade. Por exemplo, como você disse agora pra ela isso, você deu uma indireta um pouquinho cruel,
Ela sabe que com 99% de chance você vai tomar o expresso, mas ela não sabe com 100% de chance, porque você pode dar a louca em você pode falar, não E você quero dá um expresso. tapa na mão dela. Não, você pode agora, só de raiva, dar um tapa na mão dela. Ou ela pode colocar alguma coisa no expresso. Exatamente. Agora, Deus saberia sim, exatamente se você vai ou não aceitar o café expresso, entendeu? Então, de certa Ele saberia, forma, inclusive, se você vai engasgar com alguma coisa no meio do caminho, ele saberia também, então é incompatível. Exato. Na verdade, essa é a visão mais, a meu ver, é a visão mais asquerosa da religião. Porque a sua vida é literalmente um teatro, né? Você é um teatrinho tentando agradar um ser onipresente que é o único ator, a única pessoa da plateia que tá lá olhando e dando risada, né? Inclusive, isso lembra aquela cena do segundo filme do Matrix. Eu não sei se vocês viram, no Matrix Reloaded, quando o Neo ele vai falar com o Oráculo. Aí. É do segundo aquilo, não é do primeiro, não? Não, eu acho que é. Ou é do segundo ou do terceiro, eu não lembro qual que é. Que ele tem que tomar uma escolha, né? Qual que era a escolha que ele tinha que tomar? Acho que se ele ia. Oráculo não, arquiteto. Não, é com o Oráculo mesmo. Que ele vira pro Oráculo e fala assim: mas se você já sabe qual vai ser a minha resposta. Então, que escolha eu tenho? Aí ela responde pra ele assim, porque você não veio aqui pra fazer uma escolha, você já fez essa escolha. Você veio aqui pra entender por que você fez essa escolha. E agora eu não... eles brincam muito com isso. Os Wachowski, eles são de uma seita hindu, sei lá, que é extremamente predeterminista, digamos assim. E o engraçado... Eu acho que toda área científica já teve uma espécie de determinismo, né? E em todas essas áreas científicas, o determinismo acaba se mostrando uma alternativa inviável. Na física já teve o determinismo, na biologia teve o determinismo genético, Sim. Na geografia teve o determinismo climático, como é que era o nome? Aquela coisa assim, se você nasceu em um país tal, você vai ser assim. Se nasceu em outro país, vai ser assado. E em todas essas áreas, o determinismo acabou indo por terra. Então, assim, é interessante porque essa nova visão... Se nascer no deserto do Atacama, você vai ser assado mesmo, cara. Não, eu vi essa semana uma notícia do deserto da Turquia que chega a 70 graus Celsius. É a maior temperatura já registrada. Aí vai ser assado. Na Turquia não, no Irã. Poxa, vai pra Cuiabá pra você ver o que é bom. Não chega nem aos pés. Mas, enfim... são vários indícios, só que o que eu gostaria de apontar de interessante é o seguinte, apesar de só agora, porque é recente, tudo isso que a gente tá falando, assim, determinismo genético ter caído, foi o quê? Foi na década de 30, década de 40, não foi alguma coisa assim? Não foi há muito tempo. Eu lembro que o Einstein ainda tinha. Não, eu tô dizendo do determinismo genético, isso aí vocês que sabem. Sim, eu sei, mas eu tô falando assim, o Einstein ainda tinha essa ideia, logo isso deve ter sido aquilo que ele estudou. Porque eu lembro do Einstein ter comentado que o Brasil nunca ia ser um país desenvolvido com o calor que fazia aqui. Ah, sim. Isso Bom, pra mim... então, isso é tudo recente, ou seja... Mas, na verdade, ele não está muito errado, né? Até agora o calor, então, o grande culpado. Certo. Recentemente que caiu a ideia dos determinismos na ciência. Mas ainda assim, anterior a essas ideias terem caído, as pessoas ainda acreditavam que existia livre-arbítrio. Então, para vocês verem que é uma ideia que mexe muito profundamente com você mesmo, né? Na verdade, as pessoas sempre foram meio burras. Elas nunca pararam para pensar direito nisso, eu acho. Tirando um ou outro, que são os grandes filósofos, cientistas, o povo mesmo, em geral, aceitava e aceitou. Acabou, fim. Quem discordava, guardava para si. Não sei. Essas incongruências que você tá falando, assim, livre-arbítrio versus onisciência, sabe? Esse tipo de coisa. Não é. Aí isso entraria no terceiro tópico da nossa conversa, que é a questão do livre-arbítrio e a sua relação com a religião. Então, assim, na opinião de vocês, por que livre-arbítrio é um conceito tão chave para as religiões assim? Para grande parte delas. Para dizer que principalmente que o Deus deles existe, só que ele não se manifesta na nossa vida, mas ele existe. Ele faz tudo por você, ele deixa você, você faz tudo. Mas ele existe e tá te vigiando. Ele não faz nada, mas ele existe e beleza, mas tá lá. Eu volto no meu ponto. Eu acho que é rapidinho que eu vou falar. Que é super importante para as religiões em geral, mesmo para aquelas que oficialmente não pregam o destino. O determinismo, você vê, os discursos dos líderes religiosos são de destino. Eu acho que é importante para manter as pessoas conformadas. Pessoas conformadas obedecem.
Assim, pelo menos a concepção, vou dizer assim, da Igreja Católica, dos cristãos, né, que já se tem essa noção de livre-arbítrio no sentido de que você é responsável pelos seus atos. E para mim é muito uma questão de controle, porque é como se um bandido chega para você, aponta uma arma na cabeça e te fala, ó, você pode escolher me dar o dinheiro, mas se você não der o dinheiro eu vou tirar. E aí o que as religiões fazem é exatamente isso. Elas te dão uma série de coisas, falam que você é livre, mas se você não fizer exatamente o que essas religiões especificamente, né, querem que você faça, querem que elas façam, você vai para o inferno. Então você é livre para escolher, vamos dizer assim. Mas se você não escolher o que eles querem, Mas, Davi, isso daí é uma coisa que acontece muito, que, aliás, tem muitos da religião e comentam que você tem um paralelo sempre do mundo extrafísico com o mundo real. Então, quer dizer, as pessoas que inventam todos esses arcabouços religiosos, eles sempre usam isso como parâmetro. Do mesmo jeito que se eu, tipo, por exemplo, Deus me dá o livre-arbítrio de eu ser bom ou mal, mas se eu for mal, sabe como é que é, né? Sabe? O Hugo, se você não votar nele, vai te cobrir de porrada. Né? Só que se você for ver, o nosso sistema social ele funciona assim. Você pode matar uma pessoa se você quiser, mas você vai ser preso. Você pode estuprar uma menina se você quiser, mas você vai virar a menininha da cadeia. Sabe? Sabe, você tem essa questão. A única diferença é que, como os policiais não são onipotentes, eles nem onipresentes, às vezes as pessoas saem impunes, mas... A diferença é que você não é obrigado a, vamos dizer assim, até quando você está no seu quarto, conter seus pensamentos, porque senão a sociedade vai te punir. Tem limites, né? Ainda, não, né? Limites. Ainda, né? Eu queria, então, isso aí propor uma questão ética, mas antes disso eu gostaria de convidar todos os ouvintes para visitarem a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/Tropa Lanterna Verde, e votar na nossa enquete com a pergunta de: existe livre-arbítrio e tem graça viver se não existe livre-arbítrio? A pergunta que eu queria fazer é um dilema ético, na verdade. Eu acho que vocês assistiram Minority Report? Quem não assistiu aí? Eu não assisti. Eu assisti. Eu acho que tem muito Ok. tempo, já não lembro de nada. A ideia do filme é o seguinte: desenvolveu-se um sistema, a polícia, que ela permite que crimes sejam previstos antes que eles aconteçam. E aí a polícia começa a prender as pessoas pelos crimes cometidos antes que eles aconteçam. Então, e depois de um tempo a criminalidade da cidade cai, porque afinal ninguém começa a planejar crime, porque senão eles conseguem prever o crime e prender a pessoa. Vocês acham ético prender alguém por um crime que ela não cometeu, mas que ela vai cometer com toda certeza depois? Totalmente antiético. Você quer abrir um pouco mais? Não, peraí. Não, peraí, deixa eu só falar uma coisa. Mas ele vai cometer aquele crime com 100% de certeza. É certeza 100%. que... Eu acho certo. Porque afinal ele vai cometer aquele crime. Se for um crime... Porque você não tem 100% de certeza. Não, mas nesse caso ele tá falando considerando 100%. Eu acharia certo se fosse um crime premeditado e não passional. Não situacional. Eu concordo com o Peru, até por aquilo que o filme mostra, né? Que chega um ponto que se quebra essa ideia de que ele sempre prevê com 100% de certeza. E, sei lá, pelo menos Exatamente. eu acho que não se dá para saber realmente se realmente iria cometer, vamos dizer assim. O ponto-chave do filme é esse. É quando ele percebe que não é 100% de certeza. Quando alguém muda de opção e os oráculos lá, aquelas pessoas que ficavam lá prevendo, não tinham previsto que ele ia mudar de opção. Então, essa era a minha pergunta seguinte. Agora não com 100%, mas com 99,9%. Aí eu sou contra. Porque aí tem aquele 0,01% de que o cara não vai fazer. Você entendeu? Porque aquele outra... qual que é o capeta? Aquela outra questão anterior era 100%. Se fosse 100%, eu sou a favor. Agora, se já tem um 0,01% de que não é certo, aí eu já sou contra. Porque quer dizer que tem dúvida. Se tem dúvida, não é certo fazer isso. Olha, do ponto de vista ético, eu seria contra, mas do ponto de vista utilitarista, eu ainda seria a favor. Agora, por exemplo, se você sabe o destino, e qualquer coisinha pode alterar esse destino, você não precisa prender a pessoa. Você pode simplesmente quebrar as pernas dela. Entende a diferença? Eu ia acrescentar uma coisa dessa agora, porque, por exemplo, se você sabe que o cara vai cometer,
ele ainda não cometeu o crime. Você poderia impedir o crime. Você não precisava Você não fazer o prender cara punir por hora. Tá, mas Exato. ô Pirula, quer dizer que é menos ético é mais ético quebrar as pernas do cara do que prender o cara. Não, mas Aquelas o filme, pernas do sentido. mas o filme discute exatamente isso, né? Quando o cara é preso, ele, porra, mas eu não fiz nada. Fala, mas você ia fazer. E aí, no filme, eu não sei se o Pirula mencionou Peraí. isso, eu dei uma viajada aqui. O cara prova uma falha no sistema. Ele prova que Sim, exatamente. ele prova que o sistema pode ser enganado, mesmo esse sistema de Não, previsão. E Aí principalmente, aí tem que soltar todo mundo, não tem jeito. é um tipo de lógica tão injusta quanto a lógica do espiritismo. Sabe, eu estou pagando por um crime que eu não sei o que eu fiz. Pois é. Sabe, é essa lógica que você falou que é a lógica que, pra mim, é a mais abjeta do espiritismo. Não, é horrível. Tipo, eu tô pagando por alguma coisa que eu não sei que eu cometi. É obsceno, é. E uma coisa Mas que eu tinha lido no livro do Allan Kardec é que ele comentava exatamente isso daí. Não adianta nada você dizer para a pessoa o que ela cometeu no passado, porque ela vai ficar se sentindo culpada, vai ficar não sei o quê, ela tem que pagar sem saber. Eu assim, lógico, sim, entram 3 policiais aqui, me prendem e falam, o que você fez? Não interessa. Não, tipo, como assim? Tem que aceitar. Ou pior, o cara chega e fala, tipo, Talvez você tá um dia a preso, gente deixe por você quê? fazer- Porque seu antepassado cometeu um crime. Ou Valeu. talvez eles façam assim, que seria um paralelo. Talvez, alguma vez, a gente deixe você fazer um telefonema, que seria uma regressão, para as vidas passadas. Você fala, descobriu o que eu fiz. Mas- Porra, Mas Por aí- digamos, mesmo com 100% de certeza que a pessoa vai cometer o crime, vocês não concordam que ainda assim existiria um quê de injustiça em prender ela se o crime fosse passional, como disse o Clarion, por exemplo? Não, de Porque, qualquer forma, você não pode, mesmo com 100% de certeza, você não pode punir uma pessoa por algo que ela não fez. Exatamente esse Mesmo ponto com que eu queria chegar. 100%. Você pode talvez impedir que ela faça, exato. mas você não pode punir. Falar, eu não fiz. Não, mas é certeza que você ia fazer, mas eu não fiz. Você não pode me julgar e me punir por uma coisa que eu não fiz. Uma Digamos punição é só a posteriori. Punição é sempre Até a porque a nossa posteriori. sociedade é baseada nisso, é punir alguém que fez algo. Se o cara não fez algo, não E o que o Davi falou tava certo, era mais fácil o quê? Prevenir o cara de fazer o crime. Realmente, se você pensar assim, tipo, o cara já sabe o que vai fazer, vamos lá, vamos parar o cara. Você não vai fazer, você vai fazer na casa você. dele de manhã e fala, você não vai sair de casa hoje. porque tem grande Exatamente. possibilidade de Hoje você não matar. vai. porque Dá se um laxante pro cara. se você vai sair de Esse cara casa hoje. cagar o você dia tá inteiro. preso. Não, Deixa o cara, eu ser o advogado do diabo. Alguma mulher na casa dele lá. né, Nesse caso, no caso do crime premeditado, ele não cometeu o crime ainda, mas ele já planejou, vamos dizer assim. Se houverem evidências, tipo, tudo montado, uma bomba posta, como é que se fala? Não, mas é diferente. hacker, coisa. É Aí pirula. já é outra coisa. Não, mas você vai punir o cara por conspiração, por planejar. Exato. Você não vai punir o cara. exatamente. Se ele não matou, Mas eu acho que é mas isso que o Clarion planejou quer dizer. matar, você não vai punir o cara por Não vai. matar. Isso. Mas eu acho que é isso que o Clarion quis dizer. Um crime premeditado, que você tem alguma evidência de que iria acontecer um crime, você pode punir o cara por ter planejado um crime desses. Ah, sim. Mas acho aí é que aquilo pode- que o Yuri falou. É por conspiração, esse tipo de coisa. Mas você não pode prender uma pessoa porque ela pensou, tô com vontade de comer aquela mulher. Cara, se ele não for lá e estuprou a mulher, você não tem como prender o cara. Tem que ver a sensibilidade do sistema também, né? Porque afinal, todos nós, de alguma maneira, já premeditamos um crime. Quem que nunca sentiu vontade de matar ninguém, né? Então, Todo mundo. se o sistema fosse tão funcional assim, poderia acontecer umas tretas dessas. Aliás, é uma frase de eu não lembro de quem que é que falou isso aí, mas que eu acho bastante interessante. Ele fala o seguinte: se existisse uma forma de se ler a mente, a humanidade inteira estaria condenada à morte. Porque realmente, os crimes mais hediondos poderiam passar pela sua cabeça, entendeu? Que não necessariamente você faria. Aí, se você tivesse um sistema que poderia dizer se você vai fazer ou não, já entra outro dilema na discussão. Bom, gente, então agora eu queria que vocês falassem um pouco sobre a existência do livre-arbítrio, que a gente acabou abordando um pouco mais na descrição no início da conversa, mas eu queria que vocês discutissem, principalmente Yuri e Pirula, de um ponto de vista mais cerebral, assim, da onde do cérebro surgem as decisões, assim, entendeu? Digamos, se eu resolvo agora encher o meu copo de Coca-Cola, da onde surgiu essa decisão no meu cérebro? Qual parte foi responsável por isso, entendeu? Eu poderia, de alguma maneira, prever que isso aconteceria?
Olha o merchandising. Yuri, a bola, a força está com você. Bom, a gente tem vários núcleos cerebrais e quase nenhum deles tem funções exclusivas. Então, é difícil você fazer um mapeamento. A gente faz vários mapeamentos hoje em dia com neuroimagem e tudo mais. Mas a gente pode Oh, de onde tá vindo? Ô, Pirula, muda isso aí, cara. Ô, Yuri, esconde. Foi mal. Porra, meu. O cara tem um carro de polícia no quarto dele, meu. Existem vários núcleos, mas basicamente o que eu posso te dizer sobre uma situação como essa, você vai ter um centro, o seu cérebro vai ser sinalizado de que você está desidratado. Aí você vai, os núcleos mais basais dele, do tronco encefálico, vai mandar isso para núcleos menos basais, provavelmente hipotalâmicos, límbicos, alguma coisa assim. Você vai associar isso com sede, você está com sede. E isso vai para o seu córtex associativo, junto com memórias. Então aí você vai associar a sede com o que é que você gosta de beber. Então aí você toma a decisão o que é que você quer beber, e aí você parte para a decisão que vai pegar aquele negócio para beber. Mas existe também a questão da memória genética, já que a gente está falando de destino, né? Que no começo do programa alguém mencionou, e um pessoal no Twitter também mencionou, que a gente, entre aspas, é um meio escravo da nossa memória genética. O que é memória genética? É o que o pessoal chama de instinto. A gente não bateu ainda, sei lá, 7 milhões de anos de evolução, aliás mais, né, 7 milhões de anos aproximadamente ali separando do ramo que deu origem aos chimpanzés. A gente não teve todos esses milhões de anos de evolução e memória genética para negar isso em o quê? 4 mil anos, 6 mil anos de civilização, alguma coisa assim. Então a gente tem memória genética, a gente tem instintos, e é justamente aí que a razão entra. Se você instintivamente... Se instintivamente você sente vontade de matar alguém, um concorrente, por exemplo, um concorrente sexual, alguma coisa assim, racionalmente você não vai matar. Então é aí que entra e é aí que você deixa de ser escravo da sua memória genética. Então é claro que a gente ainda sente os impulsos, alguns mais, outros menos, dependendo do domínio psicológico que a gente está falando. A gente sente os impulsos, mas a gente se vê obrigado a controlar essa memória genética. Então... Eu não acho que nós sejamos escravos da nossa memória genética hoje. Eu acho que a gente tem todas as ferramentas possíveis para contornar elas e até satisfazê-las de uma outra forma, né? Em vez de matar o seu concorrente, você vai para uma academia e enche um saco de areia de porrada, sei lá, alguma coisa assim. Fala aí, Pirula. Vai para um estádio de futebol. Mas assim, eu queria descer num nível mais fundamental. Você falou que tem certos núcleos no cérebro que tomam essa decisão. Mas assim, se a gente for descendo isso... Então vamos lá, vamos olhar os neurônios, depois a gente olha as moléculas que compõem esses neurônios, até finalmente chegar no nível atômico e subatômico. A questão é a seguinte, essas partículas, elas não tomam decisão, né? Elas são regidas por leis físicas que, como nós estamos no nível das subpartículas, são leis randômicas, aleatórias, ou seja, a partícula encontra-se em uma posição aleatoriamente determinada. Então, assim, se você olhar o ser humano como sendo um conglomerado dessas partículas, o que eu não consigo conceber é como é que essas partículas tomam decisão. Você consegue entender? Mas eu entendi. Na verdade, isso é um argumento criacionista, na verdade. Quer dizer, os criacionistas usam... Olha, eu sou o cara de respeito, não me chama de criacionista. Desculpa, nossa, isso é pior do que chamar mãe de puta. Tá. Puta que pariu, velho. Piada... Chamou de retardado pra baixo, velho. Não, mas o Guilherme, é o seguinte, é que os criacionistas usam esse argumento com frequência para dizer que existe, para justificar a existência da alma. Eles usam isso, né? Só que o engraçado é o seguinte, eles dizem que o nosso livre-arbítrio é o que justifica que nós tenhamos alma e os outros animais não tenham. Só que o problema é que os outros animais também têm essa possibilidade de escolha. Sabe? Um cachorro escolhe o que ele vai fazer, ainda que ele tenha uma limitação racional muito menor que a nossa. Ele tem liberdade de escolha, sabe? Do mesmo jeito que, sei lá, uma ave, um crocodilo, tal, não sei o quê. Claro que um bicho que não tem cérebro, sei lá, uma esponja não vai escolher nada. Né? Mas então, tem certeza que esses animais têm essa capacidade de escolha? Porque, por exemplo, a psicologia behaviorista... Certeza que eles têm.
Porque, assim, eles podem ter uma forte indução a fazer determinado tipo de coisa. Como, por exemplo, sei lá, um predador, vou correr para o outro lado, sabe? Isso é uma forte indução. Por quê? Exatamente por seleção natural. Aquelas criaturas que não pensavam dessa forma foram comidas pelo predador, né? Então, tipo, só vai sobreviver quem é cagão, quem sai correndo do predador, por exemplo, né? Agora, escolhas que envolvam outros tipos por exemplo, o bicho, imagina um ratinho que ele está sentindo a presença do predador, mas na frente dele tem um tomate, por exemplo, que ele possa comer, sabe? Vamos dar um exemplo. Ele vai ter que escolher entre pegar o tomate ou ficar escondido para o predador não pegar, entendeu? Isso é uma escolha que envolve 2 riscos. Ele precisa comer, mas ele também precisa ficar vivo, sabe? E aí o bicho vai ter que escolher, sabe? Isso é escolha. Sabe, você pode até tentar fazer um método amostral estatístico para descobrir o que a maioria dos ratos escolhe. Mas isso não deixa de ser uma escolha. Você pode fazer isso com gente também. Ô, Tomichio, pode fazer isso com gente. Você consegue imaginar mais ou menos a anatomia de um cérebro visto de perfil aí? Sistema nervoso? Consigo. Tá. Então é mais ou menos o seguinte. Quanto mais para baixo você vai, ou seja, aquele miolinho mais perto da medula espinal, o tronco mesmo, cerebral, perto ali do bulbo, medula oblongada, essas são as regiões mais primitivas, ou seja, que existem mais tempo na nossa filogenia. Qualquer coisa que seja decisão, entre aspas, que seja tomada naquele momento, naquele lugar, aliás, naquela localização anatômica, não são decisões conscientes. São meras respostas que aquele indivíduo ou aquele animal, né, ele não tem consciência dessa decisão. Como, por exemplo, um arco reflexo, bem que arco reflexo nem chega até lá, é pela própria medula espinal. Mas, enfim, algumas coisas básicas, como seguir um determinado estímulo. Quanto mais para cima você vai, para cima que eu estou dizendo, acima anatomicamente mesmo, são as regiões mais novas do cérebro. E a mais nova de todas é que está mais acima, que é o córtex. No nosso caso, o nosso córtex é imenso comparado com os outros. Só dando um detalhe, é exatamente esse córtex que um bebê anencéfalo não tem. Né? Exatamente. E as decisões com o que a gente chama de consciência está presente nesse córtex. E é nesse córtex que são tomadas as decisões conscientes. Então, um animal que tenha um córtex, mesmo que muito primitivo, um córtex pequenininho, lisinho e tudo mais, ele ainda assim tem um córtex e ele é capaz de tomar uma decisão consciente. Mesmo que seja quase impossível que ele tome, porque a memória genética dele vai falar sempre muito mais alto. Quanto maior o córtex, mais fácil de suprimir a memória genética e tomar uma decisão consciente. Então, no nosso caso, a gente tem ferramentas boas para suprimir nossa memória genética. É mais ou menos isso, é o que a gente falava na nossa aula de evolução, né, Pirula? Gostava de fazer essa analogia do cérebro, dessas partes do cérebro, que são as mais... casas, né? Com as casinhas, tipo, a primeira parte lá, o tronco cerebral, uma favelinha, depois um barraco de alvenaria, em cima, colocando tudo uma coisa em cima da outra, no final um Taj Mahal em cima de tudo e um grande centro tecnológico. Tudo isso apoiado naquela favelinha. Então é mais ou menos assim que o cérebro funciona. E quando você ficava bêbado, você ia perdendo gradativamente de cima para baixo. Isso, porque a bebida é um neurotransmissor. Aí começa de cima para baixo. Neurodepressor. Você vai perder, um neurodepressor. Você vai perdendo as funções aí do córtex, depois aí mais para baixo, até que você fica um animal irracional completamente. E até que você perde a consciência. Ok, galera, o papo tá maravilhoso, mas nós vamos pro intervalo comercial de uns 5... Intervalo comercial, claro, fazer propaganda da Avon agora, né? Enfim, nós vamos pro um pequeno intervalo Representante Avon aqui do grupo. Nós vamos pro um pequeno intervalo de uns 5, 6 minutos, tocando uma música para vocês, e eu gostaria de convidar todos os ouvintes a participar da nossa enquete, que está na página do Facebook.com/Tropa Lanterna Verde, e responder a enquete que se encontra na nossa página. Então, voltamos já. Here we go, we're going. This is happening. Cara, Pronto. pode falar? Pode. Pode falar, tocando música pra galera. Vou no banheiro, já volto. Cara, Chama de Vasca, pelo amor de Deus. Vamos de Vasca, cara. Cara, vai ser fantástico. Lá, Quê? o Nigrinho Ele convidou. vai entrar agora? Desculpa Ele a ignorância, mas quem é? programa. O Nigrinho tá convidando esse pro próximo bloco.
Vamos ver o que Maravilha. dá. Então, Sky. mas quem é Quem esse é, cara? cara? aí? Não conheço. Cara, o Divasca, eu vou explicar em poucos Conheço. minutos. O Divasca, ele é um ilustrador super conhecido e ele ficou famoso por fazer um blog em que ele cita sempre as situações em que ninguém quer pagar ele. Mas ele sacaneia com a pessoa e ele expõe os e-mails que a pessoa manda xingando ele, não sei o quê. Ah, eu tô vendo E é aqui incrível agora, a cara de pau que as pessoas têm, tipo, de não querer pagar, de não querer fazer não sei o quê. E aí o que ele faz? Ele só muda o nome, né, da pessoa, né? Ele muda os nomes e ele coloca tudo no blog. O blog dele ficou famosíssimo há muito tempo atrás. Qual o nome do blog? É Divasca. Divasca. Divasca.blogspot.com, né? Tô vendo aqui agora. Não conhecia, não. Não conheço, cara. E assim, é muito engraçado, porque ele faz de sacanagem mesmo, ele é muito ácido, ele é um cara muito ácido. O que eu sei é que alguns exemplos que estão no blog dele não foram exatamente com ele que aconteceram, mas ele colocou no blog dele mesmo assim. Né? Tem alguns que... De volta. Fora. Hã? Estou de volta. Ah, Com tá. ele- com ele aí, ué. Gente, eu vou soltar 2 músicas, beleza? Manda ver. Beleza. Ah, vai. Beleza. Beleza. Ah, eu tô vendo aqui agora, o cara é foda mesmo, Pirula. O cara é muito bom, cara. Pô, o primeiro que eu vi aqui é sensacional, cara. Não sei se todas as ideias são dele. Eu tô vendo um aqui do e-mail que o cara parece o cara. Não sei se o cara não pagou direito. Eu sei que ele foi só piorando a qualidade do desenho conforme o cara mandava e-mail Isso. novo pra ele. Isso. Não, e às vezes ele até Divasca abre é genial, mão cara. do trabalho. Se o cara for muito filho da puta, muito cuzão, ele até abre mão do trabalho. Ele sacaneia na caruda e perde o trabalho, o freelancer, né? Mas só pela satisfação de sacanear o cara. Que ele fala que a vantagem de ser freelancer é essa, né? Se eu quiser sacanear alguém, só quem se fode sou eu. Então, eu não tenho que me preocupar com isso. Mas o cara é muito bom, cara. O cara é muito bom. Ainda que as histórias todas não sejam dele, né? Mas ainda assim a iniciativa dele foi ótima. Daniel, você conseguiu o Skype dele, cara, ou não? Ele escreveu no Twitter dele, vocês não estão vendo lá, não? No Twitter dele, não. Peraí. Meu Skype, Luiz Divasca. Só não tem instalado aqui, mas vale guardar. Ele tá instalando o Skype agora. Ah, sim. Ah, tá. Então deixa eu já adicioná-lo aqui também. Ele tinha falado que queria participar, é isso? Maurício, adiciona ele aqui, ó. Batendo um papo com ele, só que ele tinha... Luiz Divasca? Aham. Isso. Ele queria participar do próximo programa. Aí o Negrinho tá chamando ele pra participar do próximo bloco desse, entendeu? Aí o Negrinho mandou falar pra vocês aguardar a resposta. Ai, não! Ai. Beleza. Aí. Ok. Bom, então, gente, minha pauta está esgotando, então vocês podem ser bem prolixos e demorados, tá? Aí tem que A gente falar do A gente vai falar do Oziel agora? Tem não? que falar do Começo. Oziel. Então, depois do intervalo, acho que a gente podia falar Começa. do Elziel antes de continuar o papo. Vasca pediu pra vocês falar. De Vasca pediu pra vocês falar. Não, a gente vai falar, pode ficar Ele tranquilo. contribuiu, o Divasca contribuiu que eu vi. O Divasca tweetou que ele tinha contribuído. O Divasca foi bem prestativo na campanha. Generoso, aliás, eu acho. Ó, vai Eu voltar, hein? acho que a gente tem que agradecer mesmo o MM que quer fazer um programa agora com o Oziel. Nossa. Não, Vamos eu falar- posso vamos falar a mandar ele verdade. tomar no... Não, vocês deixam eu mandar ele tomar no cu depois que eles falam isso? Porque eu mando, velho. Eu mando, cara. Eu falo. Vou dar um recado no final do Tropa Olha, eu Cast. quero dar um recado pro MM que agora quer fazer uma entrevista com o Zé, depois de tudo que a gente fez, que todo mundo O ajudou. Felipe quase morreu Ai, semana tomar sem fazer no- mais nada da vida. Daniel, avisa quando tiver de Agora, volta. eu viu? acho que a gente tem que fazer uma salva de palmas pro Felipe Buarque, cara. Sim, tem que- também acho, Sim. também acho. Tem Boa. duas Concordo músicas. plenamente. Tem. Eu também concordo nisso. De acordo também. Ó, avisa quando tiver de volta. Só pra avisar. Coloquei pra tocar 2 músicas, tá na segunda música agora. Pode relaxar aí. Tá bom. Beleza. Bem. Claro, você tá muito quieto, cara. Você tem que. Aliás, você tá falando muito, você tem que falar menos. Quem? O Clarion. O Clarion, você Clarion tá... não cala a boca, cara. Oi, que tem Claro. eu? Não tava nem aí. Tava dormindo ali na frente do Não computador. tava nem Não, eu tô aí. lendo o blog do tal do Divasca aí, cara. Olha só. Ah, não foi o Bernardo que fez o vídeo. Ó o Pirula, ó. Tá o Pirula com os barulhos dele de fundo. O Puta, cara mano. tem uma é cidade muito inteira foda, dentro hein? do quarto, né, velho? Porra, Pirula, é só dar Ah, mute cara, no agora não microfone precisa- quando não estiver falando, cara.
Do nada apareceu. Passou uma moto, uma sirene, passou um entregador de pizza ali no microfone. Passou a mãe. Bom, deixa quieto. Passou a parada aqui. O problema é o seguinte, é que eu nem escuto mais isso. Esse é que é o problema. Eu preciso me acostumar a mutar mesmo, porque, por exemplo, a sirene, o meu ouvido não seleciona mais esse barulho como real, entendeu? Eu não... Mas é verdade. Esquizofrênico já, hein? É verdade, não, mas isso é fato. Se eu tinha esses barulhos de fundo, eu achava que era efeito, então é verdade mesmo. Não, esses barulhos, na verdade, quando... Porra, o Yuri lembra, o Yuri morava... a barulhada que é aqui. O problema é que, assim, quando passa o carro, eu já não tenho mais a percepção, sabe? É até uma questão de seleção mesmo, sabe? O meu organismo, ele abstrai esses barulhos justamente para eu poder dormir, para eu poder conversar, para eu poder assistir um filme, sabe? O meu organismo já abstrai isso daí, mas são 30 anos de prática, né? Não, eu ouvi alguns vídeos seus, esse barulho de fundo, eu achava que ficava legal os efeitos, falei, pô, será que ele pegou esses efeitos de onde? The Sims? Puta que pariu, vai dar vez. O engraçado foi que quando o Giga ia começar a falar. Foi assim mesmo. Desculpa, gente, perdão. Muito eu vou tentar manter o meu fone desligado. É que não tem o que fazer, trocar a janela para colocar uma janela anti-ruído. A janela do meu quarto, ela é gigantesca. Ela é do tamanho da parede inteira. Para eu trocar isso daqui por um anti-ruído, vou gastar, sei lá, 10 mil reais. Eita, o de Vasca disse que não vai poder participar hoje. Mas fica pra próxima. Cavasco. Vocês viram o último vídeo do Máquina do Tempo, gente? Vocês sabem quem é esse cara? Não. Sim, eu tô adorando os vídeos desse cara, velho. Tá muito foda os vídeos dele. Eu tô achando engraçado. Ele tá zoando com o pessoal da tropa, mas é o tipo de humor que eu gosto. Eu colei o link aí. São vídeos super curtinhos. Do mago lá do tempo? Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. Sensacional, cara. O cara é bom, bicho. Ele fez tudo com... Não, aquele ateus comemorando alguma coisa, cara, eu ri demais. Eu também ri, cara. Ele pegou até as coisas da banda do Bernardo, cara. Aquele negócio. Mas no Xuxa com o Maurício dançando, velho. Eu ri muito da reunião também. A reunião da outra semana verde. Gente, 30 segundos. Tá. Vai voltar. Então, a gente vai começar a falar do... Aí eu vou falar. Né? Vocês começam. Tá bem. Nossa senhora. Mas tudo é fi. Vlogs. I'm too sexy for my love. Vamos, que é linda que eu preciso voltar. Love going to leave. Vou falar. Opa, estamos de volta do intervalo. Espero que vocês tenham ido no banheiro e feito suas necessidades, porque agora o assunto não vai parar de jeito nenhum até às 11 horas. Então, antes de começar, eu queria dar alguns recados. Primeiramente, queria agradecer a todos vocês aí que estão nos ouvindo, principalmente quem ajudou na campanha do Oziel. Queria informar para vocês que nós conseguimos atingir o valor que o Oziel precisava, o valor de estupendo R$106 mil. Já foi atingido esse valor. Agradecimentos especialíssimos ao Felipe Buarque. O cara merece uma salva de palmas por todo o trabalho que fez para o garoto. Salva de palmas. Aê, Felipe! Seu troll safado! Boa, Felipe, Aê, boa. bom trabalho! É foda. Se o Felipe Buarque não tivesse feito o que ele fez, a gente ainda ia estar contando centavo, cara. O Oziel conseguiu. Lembrar que teve gente que falou pra mim assim, não, tem que agradecer o Felipe Neto. Deixa eu lembrar pra você que o Felipe Neto só fez vídeo porque quem foi encher o saco dele foi o Felipe Buarque. Foi atrás dele pessoalmente, ligou pro cara, conversou, convenceu que era uma campanha, uma causa que valia a pena e tudo mais. Então, assim, eu acho que o Felipe Buarque ele merece uma menção honrosa assim, nisso tudo, cara. Sim, o Felipe Buarque... Não tirando o mérito do Felipe Neto, mas... Não. Porque ele poderia muito bem ter falado não. Né? O Felipe Neto poderia muito bem ter mandado a merda, mas não estamos tirando o mérito de ninguém, mas Mas é que o Felipe Buarque que foi essa ponte fundamental. Fez o site do Oziel, ele fez o site do Oziel. Fez o site, ele prestou assistência, tá acompanhando achou o caso, tá... Foi ele que os vídeos que ele lançou depois que ele descobriu o Oziel foram só sobre o Oziel, ele se dedicou pra caramba, né? Toda hora falando sobre esse assunto na tropa.
Não, e Pois é. ele fez essa conexão com o Rotary, que foi fundamental, porque senão também o dinheiro ia ficar flutuando em qualquer lugar, sabe? Foi muito legal. Assim, ele vestiu a camisa, foi até o final. Cara, parabéns pra ele. Sei lá, Deus ama ele. Ele Pois tem um lugar no nossos céu. agradecimentos Era o especiais para destino, você. era o destino. Era o Espero destino. que vocês estejam Era o ouvindo destino ele ajudar. o programa aqui. E, principalmente, muito obrigado a todo mundo que doou R$1 que seja. Vocês fiquem sabendo que cada doação foi extremamente importante. E a gente Exato. atingiu o total em cerca de 36 horas. Eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Eu fiquei até com inveja. Eu falei, se fosse a minha conta bancária ali, puta que pariu. Na verdade, ô Guilherme, tem que acrescentar uma coisinha, né? Esse valor está somado ao que a gente já tinha conseguido arrecadar pela conta do Oziel nas 2 semanas antes. Nós fizemos os nossos vídeos, né? Com o Felipe Neto, a quantia foi zerada. Mas pelo menos aí uns 15 mil reais aí a gente 30. tinha conseguido. Tava com 20 e poucos 30, mil, né? 30. Era 30, mil. mas uns 15 eu acho que tinham conseguido lá na cidade de Lucas mesmo. Os outros 15 foi depois que o Oziel fez o primeiro vídeo dele na internet. Foi, então, aí começou o Blusão, o Marinho, todo mundo, a gente aqui e tal, e o pessoal também da... E não só quem doou também, mas também quem só pôde compartilhar, Quem quem clicou, pôde quem deu divulgar, também tá de Joinha. parabéns. Tá de Cada parabéns. joinha foi também fundamental. um agradecimento muito grande à própria Rádio Vlogs, que ajudou a divulgar os vídeos, Também, que na hora do certeza. tuitaço Verdade. contribuiu muito bem. Realmente, foi Então, muito bom. Muito obrigado aí também, Rádio Vlogs, por tudo, viu? Então, Todo mundo que tweetou. todo mundo que tweetou, todo mundo que doou, todo mundo Graças que ao compartilhou. Tudo trabalho em equipe. Então, acho que pela primeira vez, eu não, pelo menos não conheci nenhuma outra história similar na internet. Nós conseguimos cooperar em prol de uma causa, assim, e deu certo de uma forma espetacular, assim. 106 mil reais não é pouco dinheiro, não, gente. Foi. Puta merda. Foi muito bom. E obrigado, Eru, Dagda, Odin, Thor, Brahma. Agradecemos a Ra. Thor, porque sem ele não teríamos feito nada disso, né? Exatamente. Porque Brahma, Skol, Kaiser. foi com a graça deles que nós conseguimos fazer tudo isso. Pois bem. E o meu segundo recado é para você que começou a ouvir a gente agora. Nosso assunto de hoje é livre-arbítrio. E eu vou pedir para vocês que visitem a nossa página do Facebook, facebook.com/Tropa Lanterna Verde, votem na enquete. Livre-arbítrio existe? Tem graça viver se não existe livre-arbítrio? A votação tá um pouco parada aqui, então, por favor, rapidinho, 5 segundinhos, vocês votam lá e dão um curtir. Se você quiser participar da conversa, você pode contribuir com a gente pela hashtag TropaCast. Ok? Agora, então, voltando ao nosso papo. Então, eu queria saber de você, gente, como seria a sociedade? Vamos imaginar que livre-arbítrio não existe. Que implicações éticas isso teria na sociedade? Vocês concordam comigo que, por exemplo, não teria sentido você fazer um sistema punitivo numa sociedade dessas? Por exemplo, se não tem sentido você punir um assassino, embora tenha sentido você neutralizá-lo, impedi-lo de matar mais. Mas não punir, porque afinal ele não teve livre-arbítrio, ele não teve escolha pra fazer isso. Olha, de certa forma, pra mim fica difícil pensar na resposta disso, porque é o seguinte, se a gente for pensar que não tem destino, a gente também não teria escolha de punir ou não, a gente simplesmente faria porque a gente não tem opção. Não sei, eu não consigo pensar numa resposta diferente dessa. Será que se não pensar assim, tipo, é o direito, é o nosso destino punir aquele cara? Não, pode ser, mas que eu por exemplo... Mas isso é uma das grandes contradições do cristianismo, que é o papel de Judas. Né? Judas foi o delator de Jesus, né? E todo mundo diz que ele era um traidor. Só que Judas estava cumprindo o seu papel no destino de Jesus entregar seu corpo para salvar a humanidade. Então Judas merece ser punido. É muito interessante, porque o livro nos evangelhos, se não me engano, em Marcos ou Mateus, Judas se enforca. Nos Atos dos Apóstolos, Judas é morto, né? É morto por Deus, assim, sei lá, acho que as tripas dele explodem, uma coisa assim. Então, quer dizer, você tem essa questão muito interessante a ser discutida sobre essa questão do assassinato. Tipo, Judas não poderia ter sido parado, né? Ele não poderia ter sido impedido de trair Jesus, porque senão Jesus não ia cumprir o papel dele de ter vindo para cá, entendeu? Então essa é uma grande discussão do cristianismo. É uma discussão bem pesada, né? Que eu acho que até agora é uma contradição, na verdade.
Não, na verdade, no cristianismo, o que costuma salvar essa coisa é eles falarem justamente que existe o livre-arbítrio, que contradiz o fato de Deus ser onisciente, ainda assim. Mas aí, por contradição em contradição, aí não tem muito... não é muita especialidade, né? Foi enumerar, né? Exatamente. Mas assim, Davi, sobre o que você falou de não ter sentido, sei lá, se o nosso destino puniu o cara... Não necessariamente, porque vamos dizer o seguinte, a gente não tem como ter certeza que é o nosso destino punir o cara. O que foi destino, por exemplo, vamos dizer que se decida hoje que a gente descubra que livre-arbítrio não existe, ou seja, é tudo destinado. Então, se alguém me matar hoje, foi destino do cara fazer isso. Mas não necessariamente é destino a sociedade puni-lo por isso, porque não aconteceu esse fato ainda. Não tem, apesar de existir não existir livre-arbítrio, entra o fato da gente não conhecer qual é o nosso destino. Então, de certa forma, a gente tem ilusoriamente um poder de escolha. E esse poder de escolha, embora ele já esteja determinado, ainda assim cabe a reflexão. Ou seja, de se é ou não correto punir alguém, dado que não existe livre-arbítrio. Entendi. Você diz assim, seria de certa forma um destino, mas naquele estilo do destino controlável, caso a gente tenha noção dele. Você diz nesse sentido. Quase isso. Tem mais a ver com a sua ignorância do destino. Ou seja, você não sabe qual é o seu destino. O que você sabe é, alguém matou outra pessoa e essa pessoa estava destinada a fazer isso. Isso você sabe. Isso você tem certeza, porque você sabe que não existe livre-arbítrio, etc. Agora, o que vai ser feito com essa pessoa, você não pode dizer que é destino dessa pessoa ser punida, porque você não tem certeza disso, a menos que ele seja punido. Aí dá pra você dizer isso, entendeu? Entendi. Nesse caso eu pensaria no seguinte, se a gente, como a gente, vamos dizer assim, a gente tem essa noção de que o cara vai fazer. Se a gente souber, bom, imaginando que o cara não teria opção, a gente souber depois que o cara depois que ele já fez, que ele não faria novamente, sinceramente não teria o menor sentido punir esse cara, porque se ele não tinha opção e ele não vai fazer novamente, por que a gente vai prender esse cara se ele não é um perigo para a sociedade mais? A menos que a gente soubesse já que futuramente ele fosse cometer novamente. Tem aquela frase, né, que... Diga, claro. Se Deus não existe, tudo é permitido. E me veio na cabeça agora, você falando isso. Se o destino existe, tudo é permitido. Você pode sair aí fazendo o que quiser, exatamente porque eu não faço o que eu quiser. Mas pior, porque nesse caso você vai ter razão nisso. Se destino existe... Tá no plano. Tá tudo no plano, ou seja, se eu sair com uma metralhadora aqui, metralhar meu prédio inteiro, não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. Não, mas não poderia ser seu destino estar punindo essa pessoa que matou tantas pessoas? Poderia. Mas por exemplo, isso é exatamente o que acontece. Vocês lembram do Alto da Compadecida? Lembro. Que no final da história o cangaceiro é perdoado. Porque ele era exatamente uma ferramenta nas mãos de Deus. Ou seja, ele foi um cara que não tinha culpa do destino que levou, acabou virando um cangaceiro, matou mais de 30. E ele foi perdoado porque, na verdade, ele era um instrumento das mãos de Deus. Deus queria que aquelas 30 pessoas fossem mortas. Né? Então, teoricamente, o assassino está perdoado. É isso daí que o Clarion falou, é muito verdade. Se o destino existe, tudo é permitido. Na verdade, não é que tudo é permitido, é que nada é permitido. Se o destino é 100%, né? Se o destino é 100%, né? Porque se não for uma coisa meio espírita que é meio a meio, é tudo permitido, né? De fato. Pois é. Aliás, é até por isso que o destino no espiritismo é essa coisa meio molenga, essa coisa meio diarreica. Porque. Não, mas é verdade, é uma coisa diarreica. Isso é destino. Por quê? Porque tá toda a cara de destino. Não, isso não é destino. Por quê? Porque isso é errado. Sabe, tipo, uma coisa completamente maluca aí. Manipulável, né? Com certeza, é manipulável de acordo com a sua necessidade. Mas seria que você conseguiria, tipo, falar assim, você fez aquilo, você culpa o destino e fala, então ninguém pode me prender porque afinal não sou eu que tomo conta. Mas isso aí não é, tipo, meio... Sei lá, cara. O assassino do John Lennon fala isso até hoje. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que fica nesse ponto a gente teria que pensar no seguinte. Qual o sentido que a gente teria, então, já que a gente tem a noção do que vai acontecer futuramente, qual seria o sentido da punição? O que a gente quer? A gente quer, vamos dizer assim, uma vingança para as pessoas que perderam um ente, ou a gente quer evitar que a pessoa faça novamente no futuro o que ela já fez? Porque aí, se a gente já tem a noção do que vai acontecer, a gente precisa entender o porquê que a gente está punindo, né? Mas peraí.
punição também pode entrar naquele conceito de justiça. Eu sei que foge um pouco do assunto, mas naquele conceito de justiça em que justiça e equilíbrio. Então, talvez não seja considerado vingança você castigar uma pessoa, mas colocar em equilíbrio o mal que ele fez, sei lá, alguma coisa. Não tô falando que é assim que eu penso, hein? Pode ser que sim, pode ser que não, mas tô falando que existe essa filosofia de justiça, que é equilíbrio, que é da onde surgiu, por exemplo, o Código de Hammurabi, entendeu? Bom, antes de dar prosseguimento da discussão, eu gostaria de convidar, então, pela primeira vez, nós vamos abrir o podcast para ouvintes. E o Maurício vai ter que adicionar os ouvintes do Skype, só que ele tem um nome de Skype terrivelmente chato aqui de digitar. Bigruk Fatrak. Bigruk Fatrak. Eu vou twittar essa merda aí. É gordice demais, viu? Eu vou twittar pelo menos não é o Pirula, porque o Pirula tem um Skype pior. Não, mas agora tá Pirula. Mas é mesmo. Eu vou twittar o Skype do Maurício aqui com a hashtag TropaCast. Então quem estiver acompanhando a hashtag TropaCast vai pegar o Skype dele. Ô Giga, já tem um aqui que me adicionou, que ele me adicionou pelo chat. Você pode chamar ele? Claro, chama ele pra dentro. Tesouro. Ei, Guilherme. Que posso fazer? Meu destino. Quando ele é o Thiago Ferraza. Boa noite, Thiago. Tá Boa noite. Boa noite. Opa. E aí, cara, que você tem a nos contar? Olha, assim, eu não tenho muita coisa pra contar. Até a primeira vez que eu entro pra ouvir a rádio de vocês, eu gostei muito, cara. Eu achei muito legal. Bem diferente. Eu gosto de debater esses assuntos, digamos que... Assuntos que a sociedade, digamos que não gosta de comentar. Como... religião, assuntos que não são para pessoas comuns e normais, digamos assim. Ah, sim, polêmica é corrente não mesmo, estão no cara. mainstream, assim, né, vamos dizer assim. Todo mundo tem medo de falar, né? Isso é mais ou menos isso, tipo, eu gosto de debater, por mais que eu não tenha muito uma ideia formada, mas digamos que eu gosto de debater, falar bastante sobre o assunto. E Entendi. você acha que existe destino? Olha, destino existe, mas depende, digamos que da pessoa que pensa o que é destino. Digamos que na percepção de cada pessoa, destino é uma coisa. Eu não entendi muito bem. Como assim? Você acha que... Também não. Digamos que no pensamento de cada pessoa o destino é diferente. Uma pessoa pode pensar que o destino é uma coisa e outra, digamos... Então, digamos assim, acontece alguma coisa boa, fala que foi o destino... Ou, por exemplo, ela atribui alguma coisa que está acontecendo com ela ao destino, é isso que você... Isso mesmo. Destino, exatamente assim. Sim, mas para você, qual a sua concepção da existência ou não do destino? Olha, eu acho que o destino é simplesmente uma coisa real e natural que acontece das coisas. Digamos que elas já estão ali prontas e preparadas, e daí que por uma força elas acontecem. Ela já está pronta, ela já sempre foi, ela sempre está ali. Então a gente não tem responsabilidade nenhuma no que a gente faz. Não, basicamente não. Na minha percepção, não. É uma coisa que do momento que a gente nasce e até o momento que a gente está, aquilo sempre foi. A gente sempre teve que falar alguma coisa ou fazer alguma coisa. Você sabe que o George Bush falou isso pra invadir o Iraque, né? É complicado assim. E muito assassino eu tem queria essa perguntar então, Thiago. Você que falei, o assassino do John Lennon fala isso até hoje. Ele foi Você que premeditado a matar o John Lennon. Você que tem essa opinião, então, sobre destino, você acha que o destino existe, etc. Qual a sua opinião, então, sobre punir alguém por um crime? Você acha que tem sentido, dado que a pessoa ela não tem responsabilidade por isso? Olha, depende. Quando ela imagina que ela já tem que fazer, digamos que ela tem que matar uma pessoa, só que na concepção dela, isso já vem na cabeça dela, ela sabe que por mais que... Como é que eu posso explicar? Veio na cabeça dela que ela tem que matar alguém porque é a força do destino. E ela vai lá e mata. O pensamento dela. Não que ela esteja fazendo isso. E isso acontece. Eu não sei se seja bem um crime, porque é meio que vem do pensamento dela. Isso poderia até ser considerado como uma doença, eu acho. Não sei bem explicar. Não, mas peraí, deixa eu ver se eu tô entendendo. Você tá dizendo que pra você pode existir destino e pra mim não, é isso? Eu não tô entendendo muito bem. Basicamente, sim. É como se sim. Não, mas aí a gente tá falando da concepção de Ah, destino. putaria. Então tudo a gente tá se pensando resume no a uma seguinte. putaria.
a gente não quer. A gente tá pensando o seguinte, não apenas na concepção de cada um, mas o que você pensa a respeito da existência do destino, independente das nossas opiniões, entendeu? Ô Yuri, essa sua foto tá parecendo que você tá esnobando de quem tá falando, cara. Tá mesmo, né, cara? Parece que tá peidando. Parece que tá peidando. Levantou a perninha, assim, pôs em ponto morto. Minha cara é Willy Wonka. Entendi. Agora, então deixa eu fazer uma pergunta pra todos, agora de uma forma geral. Eu queria saber, vocês acham que essa ideia de destino atrapalha em alguma coisa? Por exemplo, uma opinião que eu tenho é que essa ideia, por exemplo, de alma gêmea, de cara metade, que tem, por exemplo, na questão do amor, é uma coisa que enche o saco e eu acho que tá errado. Mas, inclusive, eu acho que isso atrapalha muito os relacionamentos de darem certo. O que vocês pensam a respeito? Vocês acham que isso pode prejudicar relacionamentos? Pode... Enfim. Cara, como eu já disse, eu acho que a ideia de destino, ela pode atrapalhar em qualquer domínio da psicológico da pessoa, inclusive tirando a ambição dela. Vamos supor que a pessoa que ela ama morra, tem algum problema assim. E ela acredita no destino, em alma gêmea e tal, ela vai simplesmente não vai se permitir amar outra pessoa, não vai se permitir compartilhar com outra pessoa. Não que eu acho que seja necessário para uma pessoa ser feliz estar acompanhada. Mas se aquela pessoa em algum momento sentir necessidade de estar acompanhada, ela não vai se permitir alguma coisa assim. É como uma música do Tim Minchin, não sei se vocês já ouviram. Eu esqueci o nome, mas é uma música que ele fez pra mulher dele. Ele fala, nossa, você é linda, você é maravilhosa. Mas se não fosse você, seria qualquer outra pessoa, né? Essa música é genial, cara. E é interessante. Porra, que dica eu ia falar? Assim, não. Em relação ao relacionamento, isso, principalmente essa ideia de que tem um destino, tem uma pessoa perfeita, feita sob medida para você, ela cria uma expectativa irreal na pessoa, né? Cria expectativa que você vai achar alguém ali que é 100% compatível com você, que você não vai precisar alimentar a relação, que você não vai precisar cuidar, que você não vai precisar fazer nenhuma renúncia, que tudo vai ser... Eu concordo com esse pensamento. Thiago, então muito obrigado pela sua participação, tá? Mas a gente precisa chamar outros ouvintes pra poder ter espaço pra todo mundo chamar, viu? Então muito obrigado por acompanhar a gente, cara. Falou, boa noite. Thiago, obrigado. Valeu. Boa noite. Falou, boa noite. E só pra falar desse negócio do amor, do capeta... Não, antes de falar de amor, o cara é 4. Cadê o próximo ouvinte? Eu tô chamando, calma, capeta. Pronto. Agora pode falar. Tá. Meu, juro que eu vou emagrecer só pra poder te chamar de gordo, Maurício. O dia que você emagrecer, eu vou correr a maratona. Então, o seguinte, nessa questão de amor, é realmente uma besteira total você achar que existe uma pessoa no mundo que é 100% feita pra você. Algo assim, tipo, inconcebível pensar uma coisa assim. Você pode ter o máximo de afinidade com a pessoa, mas que ela seja feita pra você, eu acho isso extremamente ridículo. Peraí que eu tô chamando aqui a pessoa, peraí. Até porque exige muito, sei lá, ingenuidade você pensar que em toda a humanidade, a história, vai ter uma pessoa com a qual você poderia dar certo. Quem foi o gordo que me fez cair? Maestro Box. Muito boa noite. Tô aqui desde o primeiro... Você é o mesmo maestro que participa lá do Tiny Chat, não é? É ele mesmo. Sempre, eu mesmo. Você fala da onde? Brasília. E eu tenho uma perguntinha simples para vocês, meio sociológica como sempre, que é pra encher o saco do Yuri. Mas, enfim, sabe, dando uma de Foucault, sabe, as forças sociais, ou seja, aquele sentimento de moral, de autovigilância, sabe, do pessoal espiando, às vezes espiando você para ver se você não está fazendo coisa errada. Em qualquer sociedade, seja ela, sabe, com liberdade individual, ou seja, extremamente moralista, será que isso não quebra um pouco o conceito abstrato de livre-arbítrio em si? Olha, maestro, excelente, cara. Eu tava querendo trazer esse assunto na mesa aqui, eu não tava sabendo como colocar. Acho que você colocou de uma forma primorosa. Eu queria perguntar isso pra vocês também. Que o pessoal tava colocando no Twitter, inclusive você, né, maestro? Será que as pressões sociais não influenciam, quebrando, particionando esse conceito que a gente tem de livre-arbítrio, gente?
O que eu acho é, especialistas dizem assim, se a... Por exemplo... Se o meio não influencia na sua... mais ou menos... Não, que influencia, mas assim... o seu conceito de beleza é seu conceito de beleza? Ou é um conceito de beleza embutido pela sociedade? Nossa, isso é irrespondível quase, cara. Eu tenho um experimento interessante pra mencionar sobre isso que pode contribuir bastante. Eu até passei pro Yuri, mas o Yuri é preguiçoso, acho que ele não leu o experimento que eu postei. Foi ontem, né? Foi um experimento na década de 70 que fizeram em Stanford, Estados Unidos, que eles simularam uma prisão com voluntários, obviamente. Então eles escolheram cerca de 24 voluntários, 12 deles para serem guardas e 12 deles para serem prisioneiros. Das pessoas escolhidas, todas elas eram pessoas de classe média, sem ficha criminal, sem histórico de violência e sem histórico de abuso de drogas. Ou seja, cidadãos normais, teoricamente exemplares, né? O que eles observaram, e aí assim, a prisão foi bem realista, foi uma coisa bem assim, eu até fiquei surpreso, eu não sei se existia comissão de ética naquela época, né? Mas se existisse, eu fiquei surpreso como é que um experimento desse passou pela comissão de ética, porque... Eles sofreram, assim, tiveram cabelo raspado, ficaram sem roupa, ficaram sem lugar para dormir, enfim, uma série de abusos. Só não teve, a única coisa que foi proibida terminantemente no experimento foi maus tratos físicos, ou seja, o cara não podia bater, os guardas não podiam bater nos prisioneiros. E assim, o que eu fiquei impressionado é o seguinte, foi um experimento projetado para durar 2 semanas e ele acabou em 6 dias, porque as pessoas começaram a surtar durante o experimento. E isso é praticamente, para quem acompanha o nosso podcast RPG, isso é praticamente um live. É um live action. Por quê? Porque eles estavam participando do experimento, interpretando guardas e prisioneiros. E eles sabiam disso. Ainda assim, no segundo dia, já tinha prisioneiros chorando histericamente, se descabelando, e sem lembrar que o cara podia a qualquer momento falar assim, eu cansei, não quero mais participar do experimento. Os guardas começaram a ficar sádicos, assim, eles pegaram umas filmagens noturnas e viram os guardas cometendo abusos com prisioneiros, desde mandando os caras simularem atos sexuais até quase chegando a agredir fisicamente mesmo. Enfim, é loucura. E o que me deixou muito, assim, interessado pelo experimento eram todas pessoas de classe média, todas pessoas normais, entre aspas, e ainda assim, colocados numa situação diferente, apareceu ali um monte de gente sádica, que você imagina que o cara, pra ser sádico daquele jeito, o cara tem que ser maluco. E um monte de prisioneiro desesperado. Então, pra vocês verem a força que o meio tem sobre suas ações. Então, eu acho que sim, respondendo a sua pergunta finalmente, eu acho que tem uma influência forte do meio, assim, no seu livre-arbítrio, sim. Sim, realmente. Desculpa, não. Não, pode falar, Pirolo. Fala aí. Não, é que eu queria comentar uma coisa assim. Falar porque ele tá no PC da Xuxa, qualquer hora cai aí, meu. Pode falar, vai lá. Ela mexe o hamster, vai. Computador amarelo. Qualquer coisa é um gênio. Então, qualquer coisa que você for pensar no sentido de sadismo, eu acho que, assim, todo ser humano em potencial, que é exatamente aquilo que eu falava da questão dos instintos, né? Porque os nossos instintos, em boa parte, eles são amorais, né? E, assim, eles vão tentar ser hedonistas ao extremo. Ou seja, se aquela pessoa está me incomodando, eu mato ela e pronto. Fim, né? E a questão é a seguinte, o fato desse experimento ter estimulado o sadismo das pessoas é o mais interessante, porque é esperado que as pessoas tenham esse nível de sadismo. E o que a sociedade faz, em boa parte, é controlar isso. Tanto é que isso chega a níveis de desespero. Se quando você tem um sistema de governo que propõe uma sociedade em que o sadismo é tido, como foi aconteceu com o nazismo, né, você vê o sadismo correndo solto, sabe? Aquelas pessoas estavam fazer aquilo que elas estavam fazendo. Opa, vou dar choque no saco do judeu, sabe? Era aquilo, você liberou o sadismo. Você liberou a pior parte do ser humano, né? Ah, sim. Mas isso a gente pode ver que tem uma grande influência no que a gente pensa, que, por exemplo, a maioria daqui que já foi religioso, muitas vezes até mesmo o Yuri, quando mostrou no vídeo que o Guilherme fez do nosso encontro lá na Paulista, ele assumiu que ele era um homofóbico. Por quê? Por causa que naquele meio que ele vivia, provavelmente influenciou nisso daí. Você não precisava repetir isso aqui na Rádio Vlogs, mas tudo bem, né? É isso aí.
Então, Você sabe por que ele é homofóbico? Ele é homofóbico porque é gordo. Não... Eu não sou homofóbico, não, filha da mãe. Mas é o seguinte, entra na questão aí da gente não definir o livre-arbítrio como um valor absoluto, assim, 0 ou 100. Tem graus de livre-arbítrio, né? Tem decisões mais livres que você toma e decisões menos livres. Não é simplesmente a questão de tem ou não tem. Esse livre-arbítrio tântrico, assim, essa coisa assim, eu tomo uma decisão sem influência de nada, eu acho que é uma coisa meio complicada mesmo. No mínimo, como bem disse o Yuri, você tem a sua memória genética que tá mandando, né? Então, realmente, você não pode negligenciar o meio nesse papel, realmente. A psicologia behaviorista, inclusive, é toda baseada nessa ideia, assim, você é um fruto da sua genética com o seu meio. Então, toda ação que você toma é um comportamento, na verdade, que pode ser previsto por esses fatores. Eu acho que, se eu não me engano, posso estar falando uma besteira colossal aqui, mas eu acho que a psicologia behaviorista não acredita no livre-arbítrio. Ela acha que isso não existe. Tá correto. Só gostaria de dizer que essa psicologia behaviorista, Skinner, ela meio que caiu de moda. A gente está... as ciências mentais estão caminhando para um universo de união, onde, de certa forma, psicologia e psiquiatria vão morrer, entre aspas, e se transformar na neuropsicologia. Mas está certo, a proposta do Skinner é essa daí. Nós somos um complexo de estímulos e reações. Nesse complexo de estímulos e reações, livre-arbítrio não existe. Pois é. Inclusive, mas assim, como é que as outras vertentes da psicologia conseguem encaixar esse conceito de livre-arbítrio com o fato de nós termos o resultado de vários estímulos e um ambiente? Alô? E aí, ferrou tudo. Eu não saberia dizer. Ah, tá. Galera, eu só um achei que você minutinho. fosse da psicologia. Não, eu sou músico. Tá, mas eu estudei sociologia. Eu vou sair para dar espaço para outra pessoa entrar, mas antes de sair, eu só gostaria de dizer que no início do programa, o Yuri estava no topo do YouTube comemorando o caso Oziel. Opa, parabéns aí, Yuri. Acho que ele não tá lá mais não. No chat a gente se encontra de novo. Tenho mais coisas desse assunto para comentar com vocês. Valeu. Beleza, quem foi? Eu só perdi. Quem foi comemorado? Não, você perdeu, se lascou. Não, mas Yuri, tava na página inicial do YouTube lá. Na verdade, a gente tava comemorando 10 minutos que você ficou sem falar nada. Exatamente. É difícil. Então, gente, peraí. antes de... Oi, fala aí. Acho que é o que você quer fazer. Eu queria ler esse texto aqui. Então, pode ler. O Douglas Martins mandou um texto interessante aqui, curtinho, né? Cara, lança essa ideia aí dentro. Alguém que diz existir destino consegue olhar para uma criança passando fome na África e dizer: um ser superior destinou isso para você, e ele é superior. Quer dizer, é uma crítica interessante que ele fez, né, cara? Quem acredita mesmo em destino, olhar essas coisas e continuar com esse sangue frio, falando, não, é seu destino passar fome e morrer com 3 anos de idade, de inanição, é foda. Eu queria ler um texto também que o Teco, que eu achei engraçado que ele colocou aqui. Só um addon aqui rapidinho nesse aí. Não necessariamente a pessoa que acredita em destino precisa acreditar que alguém determinou o destino. E a outra coisa que eu queria adicionar também é que não necessariamente, se alguma coisa determinou esse destino, essa coisa é benevolente. Sim. Tem, inclusive, religiões que não acreditam em um Deus benevolente. Que, aliás, que acreditam que a benevolência, ou seja, maldade e bondade, são conceitos humanos. Verdade. E uma coisa que o Teco colocou aqui no Twitter que eu achei muito engraçado. Ele escreveu assim: depois que eu parei de acreditar no destino, minha vida melhorou muito. Até acabou meu casamento. Sensacional, grande Teco. Pois bem. Maurício, cadê o outro ouvinte? Tô chamando, infeliz. Queria saber qual hora de chamar. Devia ter chamado, seu filho da puta. Vá pro inferno. Fica lendo o chat aí, Guilherme. Eu tô fazendo muita coisa, os tweets porra. Tô chamando o Sérgio Endrigo Faria. É o Sérgio. Se ele atender, né? Porque ele ficou tentando me ligar 2 horas. Aí atendeu. Sérgio é aquele que participou com a gente das drogas. Sim. Salve, tropa Lanterna Verde. E aí, Sérgio? E aí, Sérgio, tudo bem?
Guilherme, Pirula, todos da Rádio Vlogs ouvintes, boa noite. Opa. Oi. Beleza. E aí, qual que é o seu conceito de livre-arbítrio, destino, né? Quase que eu falo mesmo. De destino. Destino é uma porcaria inventada por ser humano para fugir da própria responsabilidade. Parabéns, falou tudo, brother. Bater balma aqui também, que eu tava comendo. Eu queria avisar que o Skype e a Rádio Vlogs podem cair porque mais um gordo adentrou neste recinto. Então... Agora você vai cair porque eu vou te derrubar, desgraçado. Brincadeira, uma oportunidade muito grande de participar. Eu tô participando do Twitter, enchendo o saco de vocês no Twitter, no Facebook, não sei se todo mundo percebeu. Mas é o seguinte, eu sou materialista sartreano ao extremo. Quer dizer, o ser humano, ele está à mercê do meio que ele vive, né? E na sociedade que ele vive. Então, tem que se diferenciar livre-arbítrio de liberdade. O que é a liberdade? É agir obedecendo assim, a autonomia de vontade. Já o livre-arbítrio, você não pode... é um resultado previsível, limitado pela ação. Alguém entendeu? Será que eu fui claro? Eu confesso que não entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer dizer que o meio influencia totalmente na sua vida, porém não é sua culpa que o meio está fazendo isso com você? Eu tentei. Não, o que eu quis dizer é o seguinte, que o livre-arbítrio, ele é limitado. A liberdade não. A liberdade, você age usando a razão. Ô Sérgio, eu acho que você quis dizer, eu acho que até eu sei qual ideia que você está passando. É aquela ideia que, por exemplo, alguém pode te prender, colocar numa prisão lá, prender suas mãos, seus pés, e te impedir de fazer aquilo que você quer. Mas, no caso, seria sua liberdade. Mas ele não pode te impedir de querer fazer o que você quer, que já seria seu livre-arbítrio, é isso? Eu escrevi isso no Twitter, cara. Só que eu fechei o Twitter. Porque eu não sei se se eu não me engano, esse é um exemplo, inclusive, que Sartre deu mesmo, né? Então, assim, o destino, cara, ele é invenção do ser humano. Porque senão, por exemplo, os acidentes seriam previsíveis. Não haveria, por exemplo, acidente de avião. Existe, na verdade, uma aleatoriedade de eventos e acontecimentos imprevisíveis. Mas é complicado, porque de certa forma, vamos dizer que seja previsível, só que a gente, vamos dizer assim que vou usar a palavra cálculos, porque eu não consigo pensar numa palavra melhor, mas seriam cálculos muito complexos que a gente ainda não tem a capacidade de fazer. Existe essa possibilidade também. Essa é a visão da física clássica, como eu disse no início do vídeo. Por exemplo, você vai lançar um dado de 6 faces, aí você fala assim, é aleatório. Não é aleatório. Se eu tivesse uma precisão microscópica na força, eu poderia calcular quantas voltas o dado ia dar e em que face ele iria cair. Então esse evento não é aleatório por natureza, por exemplo. Agora, se você pegar eventos quânticos, esses sim são aleatórios. Tá um eco desgraçado aqui. Sou eu. Ô, Daniel, tá dando eco. DJ, por favor. Oi, tá dando eco, velho. Muda aí, por favor, que tá dando eco. Ok. Gente, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Essa colocação do Sérgio? Não, achei muito boa, velho. É muito bem Nossa falado. senhora, sua eloquência me impressiona. Tá bom. Foi algo magnífico, digno de palmas, dos quais nos agradou muito. Melhorou agora? Sim. Pro inferno, rapaz. Um pouco melhor. Gente, tem um Twitter aqui importante. O Rafael tá perguntando: que livro sobre moral e ética vocês indicam? Alguém tem algum livro para indicar para ele? A Bíblia? Não. Posso contraindicar algum, se ele quiser. Alcorão, Bíblia. Genealogia da Moral, do Nietzsche. É um livro assim, para ele começar a entender. Contra o Mundo Perfeito, do Luiz Felipe Pondé, um dos caras assim que eu leio bastante os artigos dele.
coerentes pra caramba. E se alguém tiver outro aí. Pegou aí, Rafael? Sobre moral e ética, cara, olha, eu não lembro aonde eu li sobre o assunto. Talvez, eu sei que o Mundo de Sofia, não riam da minha cara, por favor, ele trata um pouco desse assunto de um jeito, assim, bem interessante pra quem não conhece filosofia muito a fundo, né? Vou vomitar. Mundo de Sofia e joguei ele pela janela depois. Bem, valeu, Sérgio. Eu tenho que chamar mais um ouvinte aqui. Obrigadão, Sérgio. Falou, Sérgio. Abração. Obrigado, Sérgio. Falou, Até mais. Sérgio. Abraços, até mais. Tchau, tchau. Deixa eu chamar aqui que tem o Eduardo Rabelo. Vamos chamá-lo. Sim, é o Gordo Chama. Vamos lá. Beijo do gordo. Faustão chama ao palco. Vai, Eduardo, atende aí, filha da mãe. Ele não vai atender, só faltava isso. Se não atender, chama outro, não tem o Ó, menor... você vai perder a chance, Eduardo. A última, ó, 2, 1, perdeu a chance. A magia perdeu! Eu aproveito aqui. Então, no intervalo, deixa eu ler um tweet aqui. Vai pra lá. Vai, eu tô chamando o Teco, pode ir. Carolina Lacrimante tweetou: na infância, nossos conceitos são quase automaticamente... Ô, gente. Eduardo, peraí, deixa eu... Magia perdeu! Eduardo, bom, agora sim. Posso ler esse Diga, tweet? Yuri. O tweet Pode. da Carolina Lacrimante disse: na infância, nossos conceitos são quase automaticamente concebidos por influência de quem nos educa e nos cria. Entra no assunto aí que a gente estava falando com o maestro, né, que de repente o conceito de livre-arbítrio, aquele livre-arbítrio purista, filosófico, talvez não exista mesmo, né? A gente vai estar sempre sendo influenciado por alguma coisa. É verdade, mas assim, eu não deixo de pensar, por exemplo, se eu resolver, nesse exato momento, dar um tiro na minha cabeça... olha o que o Daniel Guilherme colocou aqui, sobre o negócio que você comentou, Tomichio, do estudo. Se você for tratado como criminoso, você passa a agir como criminoso. Olha que interessante. Meio que uma confusão. Sim, inclusive nesse estudo, ele mostra, o autor do estudo, ele mostra no final uma carta que ele recebeu de um presidiário que foi extremamente maltratado durante a prisão, e o cara ainda estava cumprindo a pena, e ele disse, eu não lembro exatamente as palavras, para quem quiser, eu passei o link no Twitter do experimento, eu vou passar de novo ele. Mas a ideia geral era o seguinte, ele dizia que quando ele foi preso... Porra, Pirula! Caralho, bicho. Pirula tem uma cidade dentro de casa, né? Eu derrubei o Pirula, Enfim, ele dizia que, tudo bem, eu concordo que presos devem ser punidos, aliás, criminosos devem ser punidos, só que agora... E ele falava assim, que ele tinha sido preso por roubo, ele não pensava mais em roubar quando ele saísse de lá. A única coisa que ele pensava era matar quem fez ele sofrer por 20 anos do jeito que ele sofreu. O que me leva à pergunta de se esse sistema penitenciário funciona como deve, né? Aliás, se a ideia é punir todo mundo que tá ali, e é uma punição tão cruel dessa maneira, então talvez seja melhor já deixar preso de uma vez, né? Ou então faz uma reforma nesse sistema. Enfim, gente, falta 10 minutos para as 11 horas e eu queria chamar as considerações finais. Chama o Pirula de volta aí, mas só fala para ele fechar o RedTube aí que tá acabando. Eu chamei já. Desliga o SimCity. Fecha o Xvideos então, aí. Pirula, você que tá atrapalhando todo mundo aí, então. Considerações... Filho da puta. Fala. Considerações finais, por gentileza. Considerações finais. Bom, eu perdi a dos outros aí, né? Mas. Não perdeu, não. É Você só sua. A minha mesmo. Na verdade, depois que você caiu, a gente não falou muita coisa. Não é pra você considerar os outros, não. Não, então. Sei lá, questões finais. Eu acho assim. Ele é real, ações, né? E toda escolha tem consequências. Cortou pra todo mundo ou só pra mim? Suas escolhas Cortou. Comece de novo, Pirula. Desliga o RedTube aí que tá na verdade, Pirula, escreve suas considerações finais que a gente lê, velho. Porque senão você tá errado, velho. Não tá carregando nada. Tá carregando
Tá cortando tudo, velho. Tá tudo cortado. Tá, deixa eu chamar de outra pessoa. Depois você fala, então, Pirula. Davi, suas considerações finais, então. Gostei muito de discutir o tema. Continuo sem uma opinião formada, porque é muito complicado. A gente teria que considerar muita coisa, mas gostei bastante de participar do TropaCast hoje aí. Tá, beleza. Clarion, suas considerações finais, por gentileza? Valeu, gente. Essa foi daquele tipo de discussão que a gente sai com mais dúvida do que conclusão, e é o tipo de discussão que eu gosto. Valeu, abraço, até a próxima. Excelente. Maurício, suas considerações finais, por gentileza? Bem, eu gostei muito de participar de mais um, e gostei muito do assunto, acho que foi um dos melhores que a gente já fez até agora. E eu só queria dar um recado ao MM. Cara, você teve a oportunidade de ajudar naquela hora, porque quando todo mundo precisava ajudar, você agora, depois que a gente consegue um grande feito, você quer chamar o Oziel para uma entrevista agora, velho. Cara, do coração gordo desse rapaz aqui, vai tomar no seu cu, tá bom? Porque puta aproveitador de merda. É isso aí. Oportunismo. Dancinha do Maurício. Isso é oportunismo. Eu vou dançar na sua sepultura, velho. Pro inferno, você. Eu estendo o recado pra grande mídia que até agora não moveu quase um dedo pra ajudar. Teve lá em Cuiabá teve alguma coisa, mas fora isso, silêncio. Então, vão se fuder vocês da mídia. Então, Yuri, por gentileza, as palavras de vocês. Suas considerações finais. Eu meio que nem o Clarion, assim, cara. Eu entrei na discussão achando que eu sabia o que era livre-arbítrio e agora eu acho que eu não sei mais. Pelo visto é um conceito muito elástico, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, senhor. Então é isso. Eu queria aproveitar também a deixa para também mandar o MM tomar no cu. E qualquer outra pessoa que venha agora querer fazer entrevistas com o Ziel e o caramba, que agora que a luta, o duro já foi conquistado, graças a cada pessoa que divulgou o vídeo do cara, deu clique, deu doação e o caramba. Sim. Agora que o negócio tá resolvido, vamos entrevistar o cara. Vai aparecer alguém querendo colher os frutos. Agora vai aparecer um monte de urubu, de abutre. É foda. Então eu quero que vão tomar no cu. Isso aí. Pirula, já tá mais comportado na internet? Você já pode dar suas considerações? Então vai lá. O que eu tenho a dizer é isso. O livre-arbítrio, para mim, ele é uma coisa plástica mesmo, ele tem algumas definições. E, assim, principalmente, o principal não é se você tem o livre-arbítrio. O principal, que é mais prático para as pessoas, uma vez que você pode escolher coisas para sua vida, essas escolhas geram consequências para sua vida. Nós somos frutos das nossas escolhas, essas escolhas geram alguma consequência para nós. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, né? E então tem que pensar bem antes de fazer qualquer escolha, né? Sim. Muito obrigado. Ok, gente, agora as minhas considerações finais. Primeiro eu gostaria de comentar o resultado da enquete da nossa página do Facebook, que agora está oficialmente encerrada. Só para terminar. E só para terminar, eu também queria mandar o MM tomar no cu. Ok. Aquela música, vai tomar no cu. Abutre de merda. A gente podia cantar todo mundo junto depois pra ele, né? Carniceiro, MM Carniceiro. Abutre. Nem eu que sou gordo sou tão faminto assim, velho. Ok, gente. Resultado da enquete, então, oficialmente encerrada no momento, com 40 votos. Nós temos, então, a opção vencedora é sim/não. Para a pergunta, livre-arbítrio existe? Tem graça viver se não existe livre-arbítrio. Coisa interessante da enquete é, ninguém votou no não, ou seja, ninguém acha que não existe livre-arbítrio e que não tem graça viver sem livre-arbítrio. Isso é um tanto curioso, para vocês verem como o conceito tem um efeito emocional forte, né? Teve a segunda opção mais votada, com 8 pessoas, foi que não existe livre-arbítrio e tem graça viver sem livre-arbítrio. Porque eu acredito que se a pessoa acha que não tem graça, bom, ela estaria morta no momento. Ô, Giga, desculpa só interromper aqui rapidão. Aqui o Douglas Martins falou aqui, ó, o MM fez um vídeo falando sobre se candidatar, ele vai querer usar o Oziel para fazer social, é foda.
Então agora eu sou obrigado a fazer coro com vocês. Olha, Daniel Fraga profeta. Daniel Fraga profeta. Olha, cara. Não, então acrescenta minhas palavras aí também, vai tomar no cu. Não, mas aí... Eu não tinha falado ainda, né? Tava realmente claro, eu concordei com o Daniel Fraga quando ele falou que esse cara provavelmente queria fazer isso mesmo. Mas anyway... Eu acho que não vai ser o único não, tá? Do ponto de vista científico agora, gente, eu já li um pouco sobre o assunto, dando assim um parecer um pouco mais técnico, ainda está-se longe de se ter certeza se existe ou não um livre-arbítrio. Essa possibilidade, antes do advento da mecânica quântica, não existia. Ou seja, sem chance, no século XIX, de você, como num posicionamento científico, defender a existência de livre-arbítrio. A única coisa que tornava essa posição defensável naquela época era o fato justamente da religião ainda ter uma forte influência sobre alguns cientistas. Hoje em dia existe a mecânica quântica, como eu já disse diversas vezes durante o cast, que permite uma certa aleatoriedade na natureza e que, portanto, talvez por conta dela, seja-se sim possível imaginar que exista um livre-arbítrio no ser humano. Mas isso ainda não é simples. Não é simples você, a partir da constatação de que as leis que regem elétrons e partículas subatômicas serem leis aleatórias, você poder concluir que, não, tudo bem, então agora eu tenho poder de escolha de fato, entendeu? Tem vários artigos publicados sobre o assunto, eu li pelo menos uns 3, 4, e infelizmente a pessoa que mais poderia contribuir com esse assunto, que é o professor Ernesto, não pôde estar presente. Ainda assim, foi muito proveitosa a discussão, muito obrigado a todos por terem ouvido e participado, e eu queria anunciar o tema da próxima semana, que vai ser, me perdi aqui, liberdade versus controle. Beleza. Nós vamos discutir até que ponto, de um ponto de vista social, convém você defender liberdades individuais ou você defender o controle pelo Estado ou pela sociedade. Pode parecer, para quem tem uma visão muito liberal das coisas, que esse limite não existe, mas é só você parar para analisar um pouquinho mais de perto que você vê que deve existir um limite desses. Por exemplo, você tem o direito de dirigir, certo? Mas eu acho que ninguém aqui seria a favor do direito incondicional de todo mundo dirigir. Ou seja, para você dirigir, você tem que ter uma carteira de motorista. E é esse tipo de limite que vai ser posto em discussão na semana que vem. Provavelmente a gente vai contar com a participação do Felipe Buarque, que ele gosta muito desse tipo de assunto. E, enfim, de quem mais estiver disposto a participar. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Posso falar um pouquinho aqui também do Jabá, cara? Pode fazer o Jabá, fica à vontade. Tem maioria calado mesmo, mas para não perder aí o Central Mix às 5 horas da tarde, terça-feira, e me siga no Twitter, @Daniel_Abestado. E na sequência aí é o Nigrin, com a sua escuta. Só isso que eu queria falar. Falou. Ok, então. Falou, gente. Abraço, MM vai tomar no cu. Tchau, tchau. Eu também. MM vai tomar no esse negócio aí. Todo mundo aí. Vamos fazer a hashtag. Vamos fazer a hashtag agora. Quem mandar MM vai tomar no cu, vai ganhar. É hashtag. Beleza. Falou. Ok, agora só... Sexy for my love. Too sexy. Sai! Beleza. Até que não foi tão difícil, vai, gente. Ô, Yuri, vai se fuder. Pô, rendeu pra caramba, cara. Achei foi bem legal. O Yuri manda... Que é? Que foi? Tô aqui lendo aqui, o Yuri manda, porra, peidei e fedi. Nossa, mas é muito fedido, cara. Eu acho que essa batatinha que eu comi, bicho. Nossa. Tô vendo compartilhando com as intimidades dele. Eu tô achando que é por isso que ele tá com essa cara na foto, velho. Puta, não, essa cara da foto, eu ia ouvindo o Thiago falar e o Yuri com essa cara aí dele, eu falei, puta, mano, o cara vai achar que o Yuri tá esnobando o cara. E aí, vamos fazer o after party no Tiny Chat ou não? Vamos sim. Só que agora eu preciso ir no banheiro e preciso comer um pouco mais decentemente. Daqui a pouco eu conto com você. Quem apoia aí? Que foi? O quê? A hashtag MM vai tomar no cu. Eu. Faz essa. Não, vou fazer, velho. Eu entro na campanha sem problema. Já colocaram aí. Já fizeram? Uma de grilo. Eu já criei. Não, a galera já tá mandando, cara. O TropaCast tá cheio de gente mandando eles tomar no cu, velho. Olha lá, o Douglas
Douglas Pac Martins, ele fez um monte. MM vai tomar no cu, TropaCast, MM vai tomar no cu, TropaCast, ele fez um monte de tweet assim. Isso vai virar hashtag, mano. Eu já criei a hashtag, pode entrar aí no grupo que tu quiser. Vambora. Galera, se eu voltar pra After Party vai ser mais tarde. Eu tenho que sair aqui agora que a minha irmã já tá aí, eu nem falei com ela ainda. Ok, manda um abraço pra ela aí. Falou. Eu também tô E saindo, olha só, você ainda tem que manjar o seu irmão aí, hein? No dia que você quiser, te garanto que vai gostar. Você sabe que ele gosta, né? Você viu lá no Facebook dele. Né? Não vi, mas enfim. Depois você me fala. A gente conversa sobre isso depois, senão eu vou constranger todo mundo da tropa aqui, que é todo mundo, todas as pessoas de bem, defensoras da moral e dos bons costumes. Essa camada de cristãos, né? Todos vão ficar tementes a Deus. Bom, então tá, gente, falou, abraço pra vocês. Abraço. Gente, abraço, tô desligando a chamada. Até mais. Abraço pra todos.